Seja bem-vindo a mais um Saia da Caixa, o podcast para você que quer mudar, transformar a sua realidade através daquilo que só depende de você, da sua atitude. Nesse podcast a gente fala sobre ações práticas e deixa a teoria, o mimimi de lado para a gente falar sobre ações que vão mudar a sua vida, mas também que mudaram algo na nossa vida. E o nosso convidado de hoje está aqui, Luciano, Coach do Milhão. Seja bem-vindo, Luciano. Obrigado, Leandro. Prazer estar aqui com vocês. Eu acho que os assuntos que a gente conversa aqui, eu e o Leandro, a gente conversa muito, né? Então, geralmente rola muito bem e flui muitas ideias legais que a gente acha que vai ser, acha não, a gente tem certeza que vai ser um bate-papo muito interessante aqui para vocês e, mais importante, né, agregar valor para o pessoal, para a turma do Sai da Caixa, que é um conteúdo muito legal e mostrar até como que eu tô saindo da caixa, né? É isso aí, né? E o legal é que a gente, nos bastidores, a gente estava aqui agora há pouco falando que 1 hora é pouco para a gente Exatamente. falar desse assunto todo, porque você, Luciano, você está literalmente tirando um projeto da caixa, né? Saindo com ele Isso da aí. caixa. Isso aí. O Luciano já tem uma experiência no mercado digital, mas agora como coach do milhão, como é que está sendo essa trajetória aí de virar a chave, de sair da caixa? Leandro, não tá sendo fácil, né? E eu acho que é importante eu até falar um pouquinho da minha trajetória até para as pessoas entenderem isso, né? Hoje eu trabalho como seletista, né, na CLT e tenho um projeto paralelo que é a mentoria, que é o Coach do Milhão, tal, algumas avaliações de negócio. E fazer essa transição é um negócio que é muito difícil, porque a gente está sempre acostumado a ter aquele fixo no final do mês ou no início do mês, dependendo de como que a gente está, qual que é o nosso contrato de trabalho, como que a gente trabalha. Então, a minha vida inteira foi na CLT, né, trabalhando numa empresa pública, numa empresa privada, e agora chegou o momento de realmente colocar os projetos em andamento. E aí, quando a gente começa a enxergar que a gente começa a ter relevância naquilo que a gente vai fazendo, vai falando tal, e que vai começando a prosperar, você já começa a ter um desafio muito grande, que é abrir mão daquela parte certa e ir para uma parte mais, não duvidosa, né? Mas que uma parte que depende mais de você ou do seu esforço do que tá aquele negócio garantido no final do mês. Então, Sim. esse é o momento, né, que eu tô tendo essa virada, que eu tô tendo esse desafio grande de sair, não esvaziar, né, mas pensar num outro espectro, né, de avaliação de negócio mesmo e começar a ter uma relevância maior nesse projeto que era paralelo e está virando agora um projeto principal, né, isso. Totalmente independente, né? Totalmente É independente. porque quando você fala isso, eu vejo muito, eu lembro muito daquela visão de frequência. É porque, querendo ou não, a gente está vibrando em frequências. E Uhum. se você está aqui no dia a dia no CLT, é uma frequência. Aí você começa a interagir ali com outro projeto em paralelo, é outra frequência. Agora, para virar essa chave e falar assim, agora chegou o momento, ativar totalmente essa frequência, vou vibrar em um novo nível, entregar um novo resultado, porque como você falou, não no final do mês não é a mesma coisa, né? Não vai contar qualquer valor, eu sei bem, porque eu já passei por isso também. Uhum. E é engraçado, né? É interessante que é difícil mudar uma chave. Né? A chave não vira assim da noite pro dia. Não, hoje vou pensar em negócio tal e vai virar. Não, porque é um processo que vai amadurecendo dentro da gente, né? Vai virando aquele negócio aos poucos, até que uma hora você fala assim, ou eu foco nisso efetivamente para dar certo, né? Dependendo do seu produto, né? Do que você acredita, da sua percepção, ou você vai ficar meio que na margem daquele negócio ali que você nunca vai saber se vai avançar ou não vai avançar, porque às vezes você tem medo de sair da caixa, né? Exatamente. E aí entra um ponto que é fundamental. Eu já passei por isso na época que eu saí de uma empresa também, de uma multinacional, e a minha motivação foi diferente da sua. Eu já compartilhei com o Luciano os detalhes, mas eu acredito que tudo vai depender dessa motivação. Por quê? O Luciano tem um momento onde ele viu o projeto expandindo e precisa de tomar uma decisão para ele expandir mais ainda, senão ele vai reter o potencial desse projeto, né? De todo o treinamento, toda a mentoria do coach do milhão. No meu caso, foi que eu não queria mais permanecer naquela situação de CLT
E eu não sabia muito bem onde eu iria empreender, mas eu sabia que eu não era mais no CLT. Que a Uhum. minha vida tinha que mudar ali naquele momento, eu tinha que tomar uma decisão. E da mesma forma, não acontece da noite pro dia. Né? Quem vê depois fala assim, do nada, a pessoa teve um resultado ali, mas não foi do nada. Uhum. A gente que vive esse processo, a gente sabe que nada vai acontecer do nada, né? Que a maioria das pessoas vem. E Por trás principalmente do nada tem esforço, dedicação, horas de sem conseguir dormir, tem um monte de coisa ali atrás do nada, né? por isso, e a pessoa, esse do nada, depois ainda vira o sucesso, né? Pior ainda, a pessoa fala assim: olha, ele teve sucesso da noite pro dia. Né? Uhum. E como que você via essa motivação? Né? Como que você vê essa motivação hoje? Porque no meu caso era a motivação de não querer mais continuar ali. A sua Uhum. já é algo mais para blindar esse futuro, né? Para falar assim, eu acredito tanto que eu vou dar um passo. Uhum. O Leandro, eu enxergo da seguinte forma. A- Eu acho que como a maioria dos brasileiros, né, a gente foi criado, né, nascido e criado falando assim, pô, é importante a gente estudar, se formar, fazer uma boa faculdade, arrumar um bom emprego, se aposentar e aí viver a vida. Então, esses passos aqui, eu acho que são os passos que estão na maioria das pessoas normais, né, do Brasil, né, tirando aqueles percentual de pessoas que já nascem, né, numa família de empreendedores e tal. Sim, Então, já é um mindset diferente. E comigo não foi diferente disso, né? Então, eu tinha um modelo mental muito focado em estudar muito, formar, né, trabalhar e seguir até o final da minha jornada, da minha vida na empresa. E é uma empresa que eu gosto muito, né? Tenho um carinho, tenho uma dedicação, tenho respeito, tenho diversas coisas ali nessa empresa que me fazem, né? Que me brilham os olhos na empresa ainda. Só que o problema é o seguinte, né? Na hora que você começa a pensar sobre no espectro de negócio, ou você começa a olhar para aquele negócio ali de uma forma mais como gestor do negócio e fazer o negócio prosperar de uma vez, ou você acaba deixando o negócio minguar. sim, E para tomar essa decisão, aí entram outros aspectos que no meu caso, né, o seu foi aquele negócio assim, eu não quero mais isso, sim. né? Era saber o que eu não queria, né? Às vezes eu não sabia onde eu queria estar, mas eu já Uhum, sabia o que eu não queria. isso aí. O meu caso é um pouco diferente, porque assim, eu ainda sinto a motivação, né? Eu ainda sinto a energia de estar numa empresa, nessa empresa que eu estou, por diversos parâmetros, né? De construção, tal, que você não constrói uma carreira dentro de uma empresa do nada. Sim, Então você cria elos, né? Tem a parte da gratidão, tem diversos outros aspectos ali que seguram isso. Mas na hora que você começa a realmente olhar, né, e falar assim, eu tenho a possibilidade de, com o meu conhecimento, com as coisas que eu acredito, com o meu propósito de vida, poder alcançar mais pessoas. E tendo a possibilidade de alcançar mais pessoas, por que não fazer? E aí isso começou a bater mais forte em mim, né? De pensar assim, pô, se o que eu falo tem relevância para esse público que já me segue, né? Hoje a gente começou um Instagram praticamente do zero, começamos na rede social praticamente do zero, estamos fazendo quase tudo do zero agora, né? E a gente abriu uma mentoria recente que em 20 minutos vendeu tudo. Então, ou seja, né, para as pessoas para o pequeno público que segue e que acompanha, está fazendo relevância aquele conteúdo. sim. Então, se tá. E os feedbacks que a gente está recebendo, né? São feedbacks seguintes, pô, impactou a minha vida, mudou a condição financeira da minha família, mudou a minha condição, mudou o que eu pensava de investimento, de mudança de mentalidade. E aí começa a você a refletir assim, por que não alcançar mais gente com isso? Se isso me dá prazer, se isso me dá satisfação no negócio, e por que não investir mais nisso? Né, e fazer com que o alcance seja maior. E aí eu estava tendo até uma aula aqui com o Leandro, né, antes da gente entrar aqui, né, sobre os alcances que a possibilidade do digital traz.
né? E o saia da caixa, eu acho que vem muito nesse aspecto também, né? Quando eu escutei o nome saia da caixa pela primeira vez, eu falei assim, pô, exatamente isso, cara. É eu pensar em alguma coisa tangível que possa me levar para alcançar mais pessoas, mas assim, o que está me impedindo de realmente sair da caixa e fazer isso acontecer? E aí você começa a virar a Exatamente. chave. Não, e é legal você comentar isso, que quando você fez o lançamento e fez sentido para as pessoas, isso te motivou ainda mais a continuar. Porque gera essa. Tem uma frase, né, que é o módulo um até do Saia da Caixa, é o primeiro módulo, que é o desejo nasce da exposição. E quando a gente entende ela na prática, como que essa frase, que às vezes pode não fazer sentido de imediato para a pessoa, mas ela dividindo o que que é o desejo, o que que é nascer, e qual exposição que é, ela fala Uhum. assim, gente, faz todo sentido, parece que Faz. motiva. Dá aquele gás da gente falar assim, não, eu quero lançar mais uma vez, para agora eu ter mais resultado. E começa a fazer sentido não somente financeiramente, mas de satisfação, né? Você já Isso teve aí. essa experiência? Já tive, já tive. E essa frase, né, o desejo nasce da exposição, eu acho ela muito top. Eu já até te falei isso, né? Porque o que que acontece? Quando eu comecei a mentoria, ela começou individual, né? Então era um para um, a gente sentava aqui, conversava e não tinha câmera. Ligou a câmera, meu amigo, a coisa muda completamente de figura. Não, Ligou, e fala a verdade, você já passou por isso, porque quem te vê hoje gravando o curso, eu vi o lançamento aqui do Luciano, tranquilidade, um computador, uma câmera na frente e desembolando. Foi o quê? Uma hora quase? deu 1h20, mais ou menos. Sem dificuldade hoje. Mas e no início? Ô, Leandro, eu tenho até os vídeos do início, né, da jornada, porque assim, é muito complicado. É muito complicado mesmo, porque a gente não está acostumado a aparecer. E o início, quando eu começava, quando eu falava muito bem, conversava, tal, ligava a câmera, cara, parece que virava uma chave no cérebro assim e falava assim: opa, parou tudo aqui, tem uma câmera ligada. Aí eu ficava mais formal, né, e mudava a entonação de voz, tal, e aí ficava um negócio muito forçado. Na verdade, ficava Era superficial, frio, né? superficial. Frio, é. É, na verdade, ficava horrível, né? Acho que essa e essa é a sensação que a maioria das pessoas tem também, né? Porque assim, costumo ver, né? Você aqui também vê muita gente que passa, né? E tem um potencial altíssimo para fazer coisas brilhantes, né? Trabalhos muito legais e que acaba que na hora que liga a câmera para falar alguma coisa, não sai nada e sai forçado, sai esquisito, sai um negócio ruim até. Né? A qualidade diminui muito porque a pessoa está mais preocupada com a câmera do que com o conteúdo, né? Exatamente. Eu brinco com alguns clientes que é como se fosse aquele primeiro encontro. Sabe? Que a pessoa tá tão preocupada com o outro, o que que ele vai achar, que a mente dele esquece do assunto. E aí a pessoa fala assim: nossa, foi horrível, não sabia nem o que falar. Por quê? Tá focado num Uhum. assunto que não é o assunto principal. Às vezes tá focado no julgamento, no que o outro vai achar. Às vezes até na parte técnica, né? Tem gente que fala assim: nossa, será que a câmera tá gravando? Será que o foco tá bom? Será que a luz tá boa? Será que eu tô suando? E isso tudo vai distraindo a pessoa do conteúdo que ela já domina. E às vezes ela tem tanto para oferecer, mas fica bloqueado. Isso aí. E olhando até o saia da caixa, né? O treinamento, sim, o curso em si, eu vi que os aspectos do saia da caixa, para quem é empresário ou quem está realmente colocando vou falar a expressão mais aberta, né? Colocando a cara para bater ali, porque foi o que você falou, né? Quando você coloca a sua imagem ali, você está suscetível a julgamento, de N julgamentos, Vai né? fazer parte. Vai fazer parte do negócio. Mas quando você tem o foco maior no benefício do que no malefício daquilo ali, você começa a relaxar mais, porque a verdade é aquele negócio, né? A ave de mesma plumagem anda junto. Então, se Exatamente. alguém vai olhar o seu conteúdo, e a gente tem aí uma população de milhões de pessoas, né, no Brasil, né? Fora nem se fala, mas no Brasil, que é onde a gente está Pelo inserido. menos na limitação da língua portuguesa aqui, né? Exatamente. Na nossa limitação da língua portuguesa, a gente já está falando aí de mais de 200 milhões de pessoas. Então, assim, não é possível que em 200 milhões de pessoas não tenha uma parte dessas pessoas que se identifique com a sua maneira de falar, com o seu jeito de falar, com os teus erros, teus acertos, tudo, né? Total.
E quando você falou, quando eu vi no treinamento, o desejo nasce da exposição. Não, como é que é? O O desejo desejo nasce nasce da da exposição. exposição. O desejo nasce da exposição, isso para mim fez muito sentido, porque quando eu comecei a falar, foi horrível os primeiros, né? Foi assim, não tinha desenvoltura, eu esquecia, dava um branco, dava aquele negócio, aquela insegurança, né? Aí eu parei para pensar, pô, por que dá insegurança? Eu domino esse assunto. Esse assunto eu domino. Será que uma câmera é realmente capaz de colocar esse medo de você não passar um conteúdo? E aí eu comecei a usar uma técnica, né, que você até comentou comigo, que foi meio que dar uma relaxada na câmera, né, e às vezes colocar até uma pessoa ou coisa e conversar. Conversar. Exatamente isso. Igual a gente tá aqui agora, né? Um Isso. bate-papo, a câmera, a consequência é que tem uma câmera gravando. Isso está registrado. Mas esse bate-papo tem muita gente que às vezes até nesse formato de podcast, às vezes ainda tem dificuldade, né? Porque a mente está muito ligada ainda na câmera. Uhum, Ou, às vezes, né, a câmera não vai fazer nada, mas no que as pessoas vão assistir do que essa câmera está captando. uhum. Ô, Leandro, quando eu vim aqui, quando eu participei do BH Podcast, pelo menos os 20 primeiros minutos, 30 primeiros minutos, cara, eu tava nervoso. Olha só, e não deu para perceber no É, dia. eu tava extremamente nervoso. Por quê? Esse ambiente do podcast, né? Onde que é a minha zona de conforto, entre aspas, né? É dando aula, é fazendo uma palestra, é liderando um time, é no desenvolvimento pessoal, tal. Então, é falando sobre finanças, né? Então, assim, essa é a minha zona de conforto. Na hora que a gente chega aqui num bate-papo de um podcast que você sai completamente. Assim, eu já tinha a mentoria, já dava as aulas, já falava para a câmera e tal, mas quando eu sentei aqui, porque o ambiente é diferente, né? Isso daí começou a me dar meio que um gelo que eu falei assim, pô, tô sentindo isso agora, Mesmo dominando todo o assunto. mesmo dominando o assunto. Por quê? Que volto mais na frase novamente, né? O desejo nasce da exposição. Então, a partir do momento Legal. que você tá ali, né, e tá se expondo e tá passando por esse processo outras vezes, e até dentro daquele próprio período, né, do BH Podcast ali, Sim. passou o primeiro, vamos dizer assim, os primeiros minutos do jogo, a coisa já começou a fluir melhor. Mas assim, já começou a fluir melhor porque você já vai se ambientando, você vai acostumando, você vai trabalhando aquilo internamente. Então, assim, você já começa a ter uma zona de conforto, né, que você se encaixa nela e aí você evolui. E com os conteúdos digitais, né, quanto mais você vai trabalhando isso, vai conversando, vai tendo a habilidade, né, de realmente colocar isso para fora de uma maneira simples, e esquecer a câmera e focar mais no seu conteúdo, pô, vai fluir muito fácil. E o legal é que essa frase ela também serve para esse ambiente, não só em produzir conteúdo, mas acessar novos ambientes, né? Tem muita gente que a limitação não está só na mente, mas também não tá só no gerar conteúdo, mas às vezes está na mente no sentido de eu não pertenço a esse ambiente. Que já vai entrar toda a questão de mentalidade que você domina muito bem e a gente vai até abordar aqui, mas a pessoa ela se limita de participar às vezes, quem sabe até de um podcast, porque ela pode pensar assim, igual você pensou inicialmente, mas você rompeu, que você estava numa zona de conforto melhor para uma palestra. Você já tinha comentado que liderar time não é problema, né? Falar para várias pessoas em auditório nunca foi um problema, mas naquele momento você deu mais um passo para desbloquear, para sair da Uhum. caixa em mais um ambiente. Isso aí, isso aí. E não é simples. Não é simples. Sim, O que que torna isso simples? Né? É quando você. E aí é um negócio que eu até falaria para as pessoas, né? Que se você consegue ter um passo a passo para dar essa virada, é muito mais confortante. Muito mais confortante. Isso, Leandro, eu posso te garantir. sim. Porque assim, se você tem alguém ou alguma estrutura que te Um possibilita método. um método, né, que você fale assim, por exemplo, quando você comentou comigo assim, cara, esquece a câmera, tal, bota alguém ali atrás, eu tava falando do curso, né, do treinamento, que eu queria ter Isso. um alcance que fosse quem sentasse para assistir a mentoria, ela tivesse a sensação de que ela estivesse conversando comigo. E esse alcance é muito difícil quando você fala para uma câmera fria.
Sim, para um ambiente, né? Para às vezes quem não tem experiência e tá em casa assistindo um vídeo, a pessoa não tem ideia que literalmente a gente está numa sala aqui, tem uma equipe do outro lado, mas aqui tem uma câmera, um objeto ali, e eu tô olhando para ele e interagindo. Só que eu tinha essa dificuldade e o que virou o jogo para mim foi imaginar que eu tô literalmente conversando com uma pessoa e é essa pessoa que tá assistindo esse vídeo. E aí eu imagino que essa pessoa tem sentimento. Não, eu não vou imaginar que a câmera tem sentimento, Uhum. mas eu imagino que essa pessoa vai ter empatia pelo que eu estou falando, vai se identificar ou não. Ela pode ter uma versão e falar, não concordo com isso aí também. Uhum. Mas é isso, faz parte do jogo. E essa visão, essa mudança, né, da visão, torna mais fácil eu falar para uma câmera. Porque eu tiro o objeto frio de lado e coloco o que? O sentimento. A comunicação humana ela é baseada no sentimento que a gente passa para o outro também. Uhum. Mas nesse processo que você viveu de colocar, de fazer essa virada de chave desse conteúdo, funcionou de cara quando você começou a gerar conteúdo dessa forma? Ou teve os primeiros momentos ali foram desafiadores também? Não, não funcionou. Não Não, funcionou? não funcionou de cara. Mas tem uma questão que você se sente mais confortável, né? E aí o conforto ele vai te trazendo mais segurança para você avançar. Então, na hora que eu mudei o método de falar, a forma como foi falando, e até isso dessa questão de saber que ali do outro lado tem alguém que tenha sentimento e tal, isso ajudou demais a ter a fluidez do assunto. E aí, com a fluidez do assunto, né, é a questão de repetir. A repetição vai te trazendo cada vez mais Então, assim, no treinamento do coach do milhão, né? Eu joguei literalmente dezenas de horas no lixo, porque eu não sentia, eu gravava, assistia e olhava e falava assim, pô, não chegou onde eu queria que chegasse. Então, eu joguei efetivamente muitas horas de treinamento, de falar no lixo para começar a gravar de novo até chegar no momento que eu enxergava que era o momento ideal para fazer esse trabalho, né? Que a pessoa que senta. E aí, o que eu fazia? Eu gravava exaustivamente, me colocava na posição de espectador, falava assim: será que eu estou sentindo a emoção do Luciano estar aqui falando comigo? E aí, a partir do momento que eu comecei a sentir isso, eu validei a aula. Legal. E é diferente a sensação. Você consegue perceber isso nitidamente quando você assiste, né? E eu pude participar desse processo, né? Porque a gente conversou algumas vezes sobre isso. E para quem é importante a gente falar isso, porque para quem está em casa, para quem ainda não grava esse vídeo, a pessoa acha que essas dificuldades, esses desafios acontecem só com ela. A maioria das pessoas tem isso na mente, não entendo ainda por quê, deve ter uma explicação, mas que só ela passa por isso. Ah, não, terminou um relacionamento, só ela que teve uma decepção amorosa. Não é. Do mesmo jeito de um relacionamento, a questão de produzir conteúdo, as pessoas vão passar por esse desafio, passar por essa dificuldade, às vezes, de falar para uma câmera, mas a diferença vai acontecer principalmente do dar certo ou não na intensidade que a pessoa tem e coloca de permanecer, de continuar. Ou seja, você falou agora há pouco, você viu como o desafio não foi fácil, mas você continuou e passou. Né? Uhum. Passou essa etapa. Então, para você que está em casa, fica essa reflexão, né? E essa prática. Não adianta só ter a reflexão se você não fizer o teste de colocar em prática. Insiste, vai persistindo, né? Essa palavra eu acho o máximo, persistência. Não tá fácil, mas continua indo dessa forma para ver o próximo passo e ver como esse desejo, né, de continuar gerando conteúdo vai aumentar. Isso aí. E você falou um ponto, né, que é interessante, que isso acontece com todas as pessoas. Não adianta, né? Então, eu trabalhei muito tempo, né, como copywriter para alguns influenciadores e algumas empresas, né? Então, eu escrevi o que é o copywriter, né? Para se alguém não tiver familiarizado com o termo, eu escrevia textos, né, não só dos lançamentos, mas eu escrevia textos persuasivos
para as pessoas ou empresas começarem realmente a focar em pontos persuasivos, né? E começasse a ter escritas e falas que fossem palpáveis e que vendesse, né? O final é isso. O final é uma É venda. um texto que vai com objetivo de venda. Com um objetivo específico, né? Então tem uma estruturação ali que você coloca gatilhos mentais, né? Chamada para ação, tem algumas coisas ali que. Então, assim, o mundo digital não era um mundo totalmente aleatório para mim. Mas eu participava muito dos bastidores e entregava aquele texto. Então, por exemplo, eu escrevi um texto para o Leandro. Sim. Então, aquele texto ali, eu tinha que ter o ritmo, a fala do Leandro. Dentro disso daqui, colocar os gatilhos que seriam interessantes para o texto ficar, né, persuasivo e conseguir convencer as pessoas do produto ser bom. Né? Legal. Então, assim, os meus textos eu tentava fazer diferente. Eu não tentava colocar para convencer a pessoa a comprar. Eu tentava convencer que o produto era bom. Então, assim, na hora que a pessoa entrou na temática do produto, entendesse bem o produto, né, sobre a ótica da pessoa, que isso que é interessante, né? Eu posso dar o meu ponto de vista, mas eu tentava fazer um texto que levasse a reflexão da outra pessoa. Isso trazia a pessoa para um aspecto mais Mais próximo. próximo. De mais credibilidade, confiança e até de facilidade de acessar, né? Essa proximidade que torna o acesso mais fácil. Isso aí. Então, assim, eu via os influenciadores, né, que eu trabalhava, como eles faziam essa narrativa deles mesmos, né? E na hora que eu fui colocar em prática, não saía. Foi completamente diferente. Completamente Por diferente. exemplo, isso que é interessante. Você dominava a técnica. Para quem às vezes vê uma copy bem feita, o ideal é que essa pessoa nem perceba que é uma copy, Uhum. né? Que tem uma persuasão, que tem todos os gatilhos, tudo inserido ali. Apesar de você dominar essa estratégia no dia que você foi fazer para você mesmo, não saiu como você estava acostumado. Não saiu. Até porque quando a naturalidade com que você coloca os elementos de persuasão, foi o que você falou, né? Uma boa copy, né? Um bom texto, né? Você não pode levar a pessoa ao âmbito de venda ou de alguma coisa, porque se eu vou te vender alguma coisa e eu tento te contar uma história, igual assim, esses vídeos hoje que o pessoal faz, né? De que leva 1 hora falando, tal, Uhum. não sei o quê. Esse vídeo funciona ainda. Né? Ele funciona por quê? Porque a pessoa acaba colocando muito elemento ali que ele vai ativando vários gatilhos no teu cérebro ali. Né? Então, mas aí a pessoa que está falando, ela tem que conseguir trazer, exprimir esses sentimentos para poder te reter durante 1 hora de um vídeo de vendas ou alguma coisa nesse sentido. Então, ou seja, essa escrita já é uma escrita diferente, né? Porque você tem que trazer e é normal, né? Se a gente começar aqui a falar 2 horas, 1 hora e pouca, tal, vai chegar uma hora que você vai pensar em outras coisas, você vai pensar em sair do vídeo, você vai ter. Então, a cada ponto você tem que colocar uma estratégia ali. Só que na hora que você vai executar isso, é muito difícil. Sim. É muito difícil. Sinceramente, por experiência própria, a própria pessoa criar e executar é mais difícil Mais ainda. difícil Porque ainda. existe o senso crítico dela ali. Com o próprio trabalho também. Não, dá para melhorar isso aqui mais um pouco ainda, deixa eu refazer. Isso chegou a acontecer com você também? Tipo, de Aconteceu. tentar aperfeiçoar na prática, durante a prática? Aconteceu. Nesse lançamento agora que a gente fez, aconteceu um fato super interessante. Eu fiz uma copy que eu trazia, né? Então, assim, como é que funciona a copy? Você acha os elementos primários, né, que você vai realmente trabalhar. Então, a emoção primária que você vai trabalhar, faz aquela ponte, né, que é o ganchozinho, e discorre a história. Quando eu fiz a minha copy para que eu falasse, né, o meu texto eu tinha que pensar no ritmo que eu falo e como eu falo para as pessoas. Não adianta ser só o Luciano nessa hora da copy. Não é só o Luciano falar aleatoriamente, tem um ritmo. Isso aí.
E aí, quando eu comecei a me deparar com a minha cópia, eu falei assim, pô, e aí, quando você faz um negócio pra você, você fala assim, pô, vai ser muito mais simples, né? Eu tô escrevendo pra mim mesmo. Eu sei bem como é que é. Não, imagina a gente que trabalha com produção de vídeo, fazer o próprio vídeo. Na hora da edição, às vezes eu falo, não, eu podia ter falado diferente, né? Ainda bem que as IA tá aí, né? As inteligências artificiais. Isso aí. E é isso mesmo, assim, a gente tem dificuldade quando é a gente fazendo pra gente mesmo. E Exatamente. eu tive muita. Eu tive muita. Eu olhava a cópia, eu falava assim, e aí você começa a ser crítico com você mesmo, né? Eu olhava a cópia e falava assim, pô, o texto tá muito bom, né? É um texto que eu entregaria para alguém que fosse vender alguma coisa bem ou que fosse apresentar um produto de boa qualidade. Mas quando eu falava, não saía do jeito que eu queria. E é exatamente isso que você falou. Quando eu assisti, era pior ainda, porque eu falava assim, pô, poderia ter feito isso, poderia ter falado aquilo. E aí eu fiquei dando um loop no meu próprio texto escrito. Então, assim, isso é um problemaço, né? E aí é importante ter alguém, uma opinião crítica de alguém que Sim, conheça o meio, para te falar assim, pô, você não precisa ser tão perfeccionista assim com seus negócios, né? Porque o que é mais importante é o seu conteúdo. total. E essa exigência, normalmente a pessoa, quando ela está desenvolvendo um projeto e ela quer que aquele projeto dê certo, ela está envolvida, ele está envolvido, essa exigência vai vir. E às vezes vem muito alta, né? Que a pessoa até Uhum. se penaliza e às vezes fala assim: não, vou parar, vou refazer do zero. Às vezes, você já passou por isso, eu já passei. E esse é um outro ponto que é um desafio que vira uma oportunidade. Porque se a pessoa fala assim: eu vou do jeito que tá, claro que não é mal feito, né? Existe até uma frase: melhor feito do que perfeito, né? E o pessoal foi lá e Uhum. acrescentou. Mas não de qualquer jeito. Isso aí. Só que é melhor fazer e ajustar e aperfeiçoar do que não fazer também. Concordo plenamente. E voltando até a sua frase, né? O desejo nasce da exposição. Se a gente for abranger um pouco mais, né? Que na hora que você está se expondo a fazendo, aí que você vai começando a retroalimentar o sistema. Que aí você vai olhar assim, pô, Realmente. aqui eu posso melhorar. Porque se você não sai do papel, né? Se aquilo ali é só uma ideia, vai morrer só uma ideia. Sim. Se você começa a colocar isso em prática, realmente, né, colocar, se expor, colocar o produto para fora, né, entender como é que está saindo ali, você começa a aperfeiçoar. E aí você começa a ter os detalhes críticos que a gente começa a ter, né, com os nossos próprios conteúdos, Sim. que aí você fala assim, pô, aqui eu posso me exigir um pouco mais, aqui não, aqui está muito bem feito. Eu que tô botando a régua Aumentando o mais nível, alto, né? né? Exatamente. E assim, o final de tudo é que tem a qualidade que você está passando para alguém, né? Sim. E que agregue um valor para a pessoa. Exatamente. Eu Então, ia assim, comentar exatamente sobre o valor, né? Não adianta ter só qualidade técnica se não tivesse essência do que você está entregando, igual você falou bem agora do valor para a pessoa. isso aí. Isso aí. E aí, na mentoria do Coach do Milhão, né? A mentoria individual, durante a live, né, eu falei o preço da mentoria individual. E aí o pessoal, quando você se posiciona de uma forma, né, a reação ela sempre vem, positiva ou negativa. E aí, quando eu falei o preço da mentoria individual, muita gente falou assim, pô, mas é muito caro. Ah, nossa, mas é caro demais. Mas assim, quem está comigo na mentoria individual já está comigo há anos E sabe o valor e sabe o que tem. valor. Não somente o preço, Isso mas aí, o valor, que são coisas completamente diferentes. completamente diferente. Porque se eu virasse para você e falasse assim, Leandro, eu quero te vender essa água aqui, cara, por R$ 20. O que você iria falar para mim? É caro ou barato? Depende do contexto. Depende do contexto. Mas Cabeça de vendedor já é diferente, isso né? aí. Mas, Mas exatamente. mas a maioria das pessoas ia falar assim, pô, R$ 20 numa Tá água caro. de, sei lá, 300 ml, 300 ml. cara, Tá tá, muito tá caro. muito caro, É, né? Porque tem várias águas por aí que vão, o efeito final delas vai ser é o matar a mesmo. sede, É, né? Agora, se eu te ofereço aqui uma água por R$ 20 e essa água, ela te traz um benefício maior, por exemplo, você está no deserto. Não tem água no raio de 500 quilômetros que você tá e eu te ofereço essa água aqui, R$ 20 é muito barato. exatamente. Vamos trazer até para um exemplo mais próximo ainda da gente. A pessoa tá ali no Mineirão só rachando e não tem um lugar aberto, domingão, e passa uma pessoa lá. Só uma pessoa e ela concede. É R$ 20. A
pessoa vai pensar bem na prática, ela vai comprar aquela água. Uhum. Porque se ela tiver com muita sede, às vezes pensando, ó, vou passar mal, vai depender do contexto. Se tiver um filho, uma esposa, uma própria pessoa sentindo mal e aquela é a opção, a pessoa vai enxergar muito mais o valor que a água vai entregar naquele momento do que o preço. Isso aí, isso aí. E as pessoas não fazem essa conta. Então, por exemplo, vamos voltar aqui para a nossa realidade do Saia da Caixa. Eu sou um empresário, né? Eu sou um empresário e eu tenho a possibilidade de escalar o meu negócio de uma maneira que de um passo a passo, realmente para escalar esse negócio. E hoje no digital a gente tem aí uma infinidade de possibilidades, né? Só na nossa conversa aqui nos bastidores aqui, Nó. eu saí da nossa conversa aqui, né? Aliás, saí não, entrei aqui pro podcast pensando em inúmeras possibilidades. Inúmeras. E assim, e a verdade é que tem inúmeras possibilidades mesmo, e tem uma gama de possibilidades que você às vezes nem conhece que pode acessar. Né? O Leandro estava me explicando aqui algumas coisas que eu nem imaginava. Então, assim, você começa a expandir a mente. E essa expansão da mente tem um preço. Exatamente. Ela tem um preço. Né? Você não vai querer conseguir comparar, né, situações distintas, né, com o mesmo valor. Porque, assim, um exemplo, né? Um empresário que ele precisa, que ele tenha a oportunidade de escalar um negócio e compra o treinamento do Sai da Caixa, compra o curso Sai da Caixa. Ali passa por diversos pontos, né, que vai direto ao ponto. Sim. Né, que vai direto... Sem o desafio que ele teria de buscar encontrar a solução somente por conta dele, e vai ter um passo a passo que simplifica. Isso aí. E a tentativa e erro, ela custa. Custa. E custa caro. Custa. Motivação, aliás, vamos falar primeiro tempo, energia, dinheiro, mas também até a motivação. Isso Tem aí. muita gente que desiste de um projeto por conta da tentativa e erro. Uma hora cansa e fala assim, não dá. Isso aí. Isso aí. E aí, a gente até conversou sobre isso, né? Sobre o treinamento em si. Se você me entrega alguma coisa que, independente do preço, mas que eu enxergue o valor daquele negócio ali, cara, eu vou te pagar o quanto precisar pagar, lógico, né? Sim, uma elasticidade do negócio e tal, mas eu vou te pagar o que precisar pagar para chegar nesse efeito. E, o que eu vou trazer de valor para isso daqui? Pô, talvez eu vou escalar meu negócio em 2, 3, 4. A internet é um negócio exponencial, né? Você tem hoje de manhã eu estava numa reunião com um advogado, né? Que ele tem um produto e ele virou para mim e falou assim, Luciano, o negócio é exponencial, é um mundo que eu não imaginava isso. Um advogado falando isso. Um advogado que tantas pessoas veem como um mercado fechado, tradicional, falando sobre oportunidade. Isso aí. Então, agora, imagina a pessoa que tem uma loja física ou que tem um produto e que ele vai divulgar aquele produto ali, que ele vai divulgar a marca dele, que ele vai divulgar o serviço e tal. Cara, o leque abre demais. Só que tem que saber o passo a passo certo, porque aí o que acontece? Ele entra numa espiral negativa. Porque na tentativa e erro, foi o que você falou, vai desmotivando, vai frustrando e tal. E aí chega uma hora que fala assim, desisto. Desisto. E aí, não é só desistir do colocar em prática. Tá desistindo daquele projeto, tá desistindo junto, às vezes, de uma empresa, de um sonho da família, de uma viagem que seria conquistada lá na frente, do sonho dos filhos, e às vezes até de uma equipe de colaboradores que tá junto ali, porque uma decisão vai ter consequência, e a pessoa vai ser impactada. Isso aí. Né? Isso aí. Não trazendo só pro lado emocional, mas é porque toda ação de um empresário, quando ele toma uma determinada ação, a consequência pode ser positiva ou negativa, mas vai afetar alguém ao redor dele, seja a família ou seja os colaboradores. Concordo né? Então plenamente. depende totalmente da decisão que ele vai tomar para alcançar o resultado. E acabou que eu te interrompi nessa hora que eu falei do Saia da Caixa, mas você estava comentando sobre o valor que você apresentou, né, da mentoria individual. E a gente começou a comentar aqui sobre valores e tudo. O pessoal achou caro quando você falou, mas o que aconteceu na sequência? Então, aí as pessoas acharam caro 50 mil reais, né? Eu falei até de novo aqui, eu não costumo falar o valor, não, porque realmente assusta, né? E nem todo mundo está preparado para pagar um valor desse, né, e tal, porque existe tudo, né, em relação a dinheiro, em relação a negócio e tal, tem uma preparação. Então é Sim. preparar para a ação. Se a ação vem antes,
assusta, dá medo e tal. Então, quando eu falei o valor da mentoria, né, foi um negócio que as pessoas, opa, mas ninguém perguntou o seguinte: o que que eu vou ganhar pagando os 50 mil reais para ele, né? Olha, ninguém. Algumas pessoas pensaram Até nisso. perguntaram, É. pensaram. E aí, durante a live, né, passou um tempo, eu recebi alguns directs ou e-mails, né, perguntando sobre a mentoria individual. Mesmo sabendo do valor. Ou E- seja, para a maioria das pessoas, aquele valor, né, aquele preço, na verdade, não era uma prioridade ou não fazia sentido. Isso Mas aí. para alguém faz sentido e é uma prioridade independente do preço. Isso aí. E aí as perguntas foram mais ou menos iguais, né? Então, assim, aí já vai mais até uma questão das objeções, né? E as perguntas foram iguais. Em quanto tempo... porque aí muda a cabeça, né? Em quanto tempo talvez eu recupere esse investimento Legal, o payback aí. A pessoa já tá com a cabeça de um investidor buscando assim, se ele cobra, se o Luciano, o coach do milhão, oferece um produto com esse valor, com esse ticket, é porque ele tem algum retorno. Isso aí. E aí só depende de quanto tempo vai retornar. Isso aí. E aí a gente volta no preço e valor. Né? O preço ele pode estar maior e tem um motivo para isso também. Né? O preço está um pouco maior, mas por quê? O valor que vai ter alguém sentando do seu lado ali e olhando os seus investimentos, né? Fazendo uma análise crítica e botando uma equipe por trás para fazer aquilo ali, cara, eu tenho que te entregar algo que se pague no curto prazo. Sim, Porque se não se pagar no curto prazo, não faz nem sentido de eu estar vendendo algo de 50 mil reais falando de investimento. sim. Então, assim, a lógica é aquela lógica mais refinada. Né? Por exemplo, se o cara está falando de investimentos, ele está falando que o treinamento dele é 50 mil reais para uma mentoria individual, quer dizer que pelo menos ele vai entregar acima de 50 mil reais. Exatamente. Já fica uma aula aí de como gerar valor, né, também. Porque se a pessoa pegar a lógica reversa disso, ela já começa a refletir nesse episódio sobre como que eu estou gerando a percepção de valor para o meu cliente. Ou se eu ainda nem tenho um cliente, como que eu vou alcançar um cliente, uma pessoa, e deixar claro que esse produto ou serviço que eu ofereço tem valor. Isso Não é aí. só preço, gente. Entendendo que a gente está falando aqui sobre preço e valor. Uma coisa é você, por exemplo, vamos falar aqui de caneta. Caneta é algo muito comum. Tem gente que utiliza uma caneta para assinar um documento ali, pega a caneta que tem em cima do balcão com a correntinha ali, uma caneta de R$ 1 às vezes, e Uhum. assina. Mas tem gente que pode assinar um documento com uma caneta de R$ 1.000, de R$ 2.000, R$ 3.000. Uhum. E aí, o que que muda? A função é a mesma, mas alguém percebe um valor diferente Isso nessa aí. caneta. Isso aí. Como é que você construiu esse valor, Luciano? Essa percepção de valor, na verdade. Então, eu fiz uma construção até as avessas, né? Depois que eu fui estudar sobre a percepção de valor que eu estava gerando. Mas por que eu estou falando das avessas? Porque vou falar do mercado financeiro aqui, que é minha praia também, que eu acho que fica mais fácil. Legal. Tudo gira em oferta e demanda. Né? Oferta e demanda. Se você tem muita oferta de alguma coisa, você vai ter um preço X. Se você tem muita demanda, você vai ter um preço Y. Né? E aí, quando eu comecei a mentoria do Coach do Milhão, eu comecei a ser um negócio muito mais pessoal do que passar para alguém. Então, é uma história de vida que eu incorporava ali nos meus investimentos, por uma questão que eu tinha passado da minha filha, né, que nasceu prematura e tal. Então, eu fiquei com uma dívida absurda, né, uma dívida de quase 300 mil reais. E essa questão eu falei assim na minha cabeça, eu falei assim, ó, isso daqui eu não passo mais, né? Ficar zero tal, então eu posso até ter outros problemas de saúde que ninguém tá livre disso, mas eu falei assim, a parte financeira não vai me pegar mais. E aí eu comecei a estudar. Comecei a estudar e colocando em prática uma filosofia de investimento que me permitisse ganhar em todos os períodos do ano, né?
Então, assim, tem a sazonalidade, tem os períodos, né? O Brasil é um país que é absurdamente bom para investimento, porque vira e mexe a gente tem um problema de governo aí que influencia tudo, então Acaba sendo positivo na baixa ou na alta. isso De aí. alguma Então, forma, influencia de algum jeito. para quem entende, né, na verdade, e se você também quer entender mais do mercado financeiro de investimentos, arroba coach do milhão Oficial. oficial. Ponto oficial ou só oficial? Só oficial. Facinho, ó, arroba coach do milhão oficial. Porque isso tudo que o Luciano tá falando, sazonalidade, como lucrar na baixa, na alta, ele explica nos detalhes lá no Instagram, né? Isso E aí. se você ainda não tá na turma dele, não sei se tá aberto o carrinho, mas se você ainda não está, se prepara aí que em breve tem novidade. Vai ter. É isso aí. E quando você fala de investimento, né? Então isso gera muita curiosidade para as pessoas. Então, quando eu comecei a montar a minha carteira de investimentos, era uma carteira muito do Luciano, né? Eu não queria passar mais por aqueles problemas. Só que as pessoas começaram a enxergar aquilo ali como uma oportunidade de ganhar dinheiro, efetivamente, né? Principalmente quem trabalhava próximo a mim e tal, e começou a procura. Começou a procura, e aí um grande influenciador, né? Eu tentei até contato com ele para ver se poderia falar o nome dele aqui, mas não consegui o contato. E ele falava assim para mim: pô, cara, você tem que lançar a tua mentoria. E eu já escrevia para eles, tal. Você tem que lançar a sua, você tem que falar sobre você, tal. Isso daí gera valor. Então eu escrevia uma série, né, sobre fundos imobiliários, sobre Tudo nesse ambiente já de mercado imobiliário, mercado financeiro. financeiro, né? Então eu escrevi artigos, escrevi um monte de coisa. Então, assim, uma casa de análise, né? Então eu escrevi uma série completa para eles e tal. E ele falava: não, faz, faz, faz. E eu comecei com o pessoal próximo. E quando eu comecei com as pessoas próximas, né? E aí o pessoal falou assim: pô, e aí no curtíssimo prazo, né? Não tem retorno. A verdade é essa, né? Tudo na vida é assim, né? Tem que plantar, Isso aí, aguardar para colher. isso aí. E aí, quando eu comecei a fazer, as pessoas. Eu dei sorte na época, aí uma pitada de sorte mesmo, porque eu peguei um boom de criptomoeda que ninguém investia direito naquilo e tal. E eu acreditava não na criptomoeda, eu acreditava no fundamento da criptomoeda. Não que a criptomoeda fosse virar uma moeda universal, mas que aquilo ali Sim, quebrasse uma barreira importante. legal. Não em uma criptomoeda específica que ela iria estourar, mas em toda essa cultura que estava começando, querendo ou não, era o início ainda. Você chegou a pegar no início, mas no meio, assim, nas altas e nas Não, eu baixas. peguei um pouco depois do início. Que ótimo, Então, né? assim, foi absurdo o negócio. E aí, o que aconteceu? O pessoal olhou e falou assim: caraca, esse negócio dá dinheiro. Né? E aí eles esqueceram que dá dinheiro porque eu comecei a investir lá atrás. Sim, Né? Não foi um negócio assim, ó, amanhã começou a dar dinheiro. Só que eu acreditava que daria ainda mais dinheiro para o futuro, porque ainda iam acontecer algumas coisas nas criptomoedas que poderiam realmente ter um ganho exponencial. Mas não só nas criptos, né? Ações, fundos imobiliários, ações internacionais, tal, ativos internacionais. Então, assim, isso tudo dava um subsídio que teria uma chance de subir a carteira. Quando as pessoas entenderam o jogo, né, principalmente quem estava muito ali à volta, falaram assim: opa, eu quero entrar contigo. E aí foi a hora que eu falei que chegou a hora de colocar em prática. Eu comecei a vender a mentoria por um preço muito de entrada mesmo, né? Então, assim, porque na verdade eu não dava mentoria, eu dividia o meu conhecimento ali com as pessoas. E aí boa. depois eu fui vendo assim, todo mundo que investia comigo tinha um efeito. E esse é um efeito também que acontece, eu acho que no ramo empresarial, agora olhando para um outro aspecto, né? Que é um efeito de todo mundo vai naquilo que está dando certo, mas na hora que começa a dar errado, todo mundo começa a pular fora. É o efeito manada. O Se for efeito pensar, manada. né? A pessoa, enquanto tá tudo dando certo, tá tudo lindo, um comentando com o outro, ganhou, lucrou, lucrou. Depois que dá, às vezes, um ponto errado, né? Que tá fora do padrão de acerto, aí todo mundo fala, é errado, deu tudo errado, e todo mundo sai. Isso E na aí, maioria das vezes tem prejuízo, né? muito prejuízo. E na criptomoeda é mais ainda, porque olha só, eu vou te dar um exemplo. Eu comprei a criptomoeda a R$ 10, né? Não vou colocar em dólar, que o Bitcoin é muito pareado com dólar, né? Quando faz a conversão. Mas eu comprei a 10 mil reais o Bitcoin. Ele chegou a R$ 50 mil, e aí todo mundo começou a comprar.
Só que ia ter um processo de halving, que é cortar a mineração das criptomoedas logo em seguida. Então, assim, é muito volátil ainda Sim. a criptomoeda, e ia ter esse fato. Antes de acontecer esse fato, subiu demais. Então, assim, eu já tinha mais ou menos a percepção que depois que acontecesse o fato, ele teria uma correção. Só que a correção da criptomoeda é uma correção alta. Então, assim, a criptomoeda perde 30, 40, 50% do valor num tapa. Exatamente. E aí a turma que entrou no Oba-Oba quando estava subindo, quando viu o patrimônio despencar 50%, cara, todo mundo pulou fora. Então, assim, o pessoal comprou na alta e vendeu na baixa. É ótimo para quem tava vendendo, no caso ali, né? Para quem tava na outra posição. Por quê? A pessoa saiu com prejuízo aí, né? Prejuízo, exatamente. Isso por quê? O que que você vê que é a essência desse efeito manada? Primeiro é o medo, né? Porque quando você vê o seu patrimônio cair 50%, né? Porque essa conta as pessoas não fazem, mas o teu cérebro faz. Faz. Se você tem um patrimônio que ele subiu lá, né? Então ele tá você comprou num patamar X, ele caiu 50%, para ele voltar pelo menos para o patamar, ele tem que subir 100% de onde ele está. Exatamente. Então, ou seja, o teu cérebro já pensa nisso É, efetivamente. é quase que um instinto de proteção. É isso Instinto de mesmo. proteção. É isso aí. Então as pessoas compravam na alta e saíam na baixa. Quem permaneceu, o Bitcoin subiu para 300 mil reais. Então, assim, Exatamente. quem permaneceu quase quintuplicou o valor dele. É isso que eu perguntei sobre esse efeito manada, mas a pergunta correta seria até sobre o que que muda de uma pessoa para outra dessa que segura a onda. Isso serve tanto nos investimentos quanto no empreender, porque vai ter alta e vai ter a baixa, né? Vai ter o mercado, dependendo da área de atuação da pessoa, ela vai sofrer ali, dependendo da época do ano. E o Uhum. que que você, na sua visão, né? Eu tenho a minha visão também, depois eu vou compartilhar. Mas o que que segura, faz essa pessoa segurar a onda aqui e falar, eu vou permanecer até ela voltar para alta, até eu recuperar? Tá ligado à mentalidade ou O, algo a mais? o Leandro, para mim ela tem muito a ver com mentalidade, né? E aí o primeiro módulo do treinamento da mentoria Coach do Milhão, eu começo pelo porquê. Porque lá eu explico um negócio sobre o círculo dourado, né? Que é o seguinte. E aí se aplica a tudo, né? Se aplica a comunicação, se aplica a tudo. Então, o círculo dourado, ele é a forma como a gente enxerga a vida por um prisma diferente, né? Tem pessoas que começam com o quê, que é a parte mais superficial, e vai até o porquê. Então, quando você começa pelo seu propósito de alguma coisa, né, a tendência é que você tenha uma comunicação e fale efetivamente de dentro para fora. Então, isso traz muito mais verdade, traz muito mais acreditar naquele negócio que você tá trabalhando. Então, na hora que eu falo sobre o comércio pelo porquê, o que eu estou fazendo ali, né? Por que que o primeiro módulo é o comércio pelo porquê? Se você não tiver a mentalidade correta, né, e falar assim, cara, qual que é o meu propósito com isso daqui? Meu propósito com Bitcoin nunca foi ganhar dinheiro com Bitcoin. Foi fazer com que o Bitcoin ele servisse de uma reserva, uma proteção quando tivesse oscilação no mercado nacional. Legal, mais uma opção de proteção aí do Isso seu aí. capital. E eu entendia o Bitcoin, a criptomoeda, né? Vou falar o Bitcoin que é a mais famosa, né? Mas a criptomoeda eu entendia como reserva de valor e não como especulação de mercado. Então, ou seja, quem entende de especulação de criptomoeda ou investimento como especulação de mercado, ele está sempre na parte do quê? Na parte mais superficial. Então ele não aprofunda. E nos negócios é a mesma coisa. Mesma coisa, Porque a raiz é o comportamento, né? total. Então, se você abre um negócio só para ganhar dinheiro, a tendência é que você perca. Exatamente. Porque um dia a pessoa não vai estar motivada o suficiente só pelo dinheiro. Isso aí. Seja porque ela já tem, ou seja porque às vezes ele não veio. Mas se tiver um porquê, aquele algo a mais, aí aquilo vai motivar a pessoa a acordar, a ir para cima, a se reinventar, às vezes, né, que é muito necessário, Uhum, principalmente empreendendo. E esse porquê, como que você chegou nessa mentalidade, né? Porque você compartilha no Coach do Milhão, uhum. né? Em todo treinamento, na mentoria. Mas e o Luciano? Como é que ele chegou nessa mentalidade para depois compartilhar ela? Eu teria duas respostas aqui, né? Uma mais do lado emocional, que é o que aconteceu, mas eu vou explicar um pouco mais do lado empresarial.
Como é que acontece, né, quando você tem alguma coisa enraizada ali, né? Tipo não é papo de coach, não, porque quando a gente fala de crença limitante e tal, Não, você falou sobre isso, eu já lembrei daquele papo que a gente teve sobre vieses, Uhum. né? Então a gente já. Olha que a gente está em 50 minutos aqui de podcast, eu já estou entrando em mais um que rende 2 horas. Rende 2 horas, é. Mas aí você tava falando que não é um papo de coach, mas. Então, assim, porque tem algumas questões, né, que elas precisam ser trabalhadas na gente, né? Isso inevitavelmente elas precisam ser trabalhadas. E o propósito, né? E aí, cara, eu vejo muita gente, mas muita gente falar sobre propósito sem nem saber o que que é o propósito de verdade, né? Por quê? O propósito, o propósito é difícil pra caramba de você encontrar o seu propósito, cara, de você encontrar o seu porquê. Mas em quais momentos que acontece isso, né? Que uma crença ela está muito enraizada, ela tem muito mais a ver com o que você vivenciou de experiência, aquilo ali armazenou no seu cérebro, do que o contrário. Então, o que, que acontece ali? Você passou por diversas situações na sua vida, né? Essas diversas situações elas moldaram o seu modelo mental, seja financeiro, seja de empreendedor, enfim. Né? Você tem um modelo mental ali que ele foi forjado pelas suas vivências, experiências e tal. Então, dentro desse modelo aqui, quando você tem uma convicção ou quando você tem alguma coisa que é mais superficial, você quebra com fato e dado, você quebra com reflexão, você quebra com diversas situações. Uma crença ela está tão enraizada que você não consegue quebrar fácil. Então você quebra com duas situações. Uma é uma situação de alto impacto emocional e a outra é um hábito. Então, e um hábito ele demora para ele virar um hábito, né? Total. Ele demora muito. Então, para você descobrir um porquê, é muito difícil. É muito difícil. Na verdade, você vai demorar muito tempo ali. Se às vezes tem gente que fica preso naquilo ali e não consegue descobrir o seu porquê. Mas quando você falou um ponto que é muito interessante, que é assim, aquele negócio que te motiva todos os dias a acordar. Às vezes está tudo dando errado, mas você está feliz porque está tentando e está trabalhando naquele negócio ali. Isso é um caminho que você começa a enxergar realmente assim, pô, esse caminho aqui me desperta aquele negócio de dentro de fazer realmente acontecer. Né? Então, com o coach do milhão, foi uma questão da minha filha, né? Que ela nasceu prematura tal, então foi uma história muito coisa. Mas ali naquele momento, daquele alto impacto emocional, eu comecei a ajudar outras pessoas. Eu vi falando assim, pô, e muita gente, quando tem esse acontecimento, ele fica arruinado financeiramente. Sim. E às Porque vezes não consegue nem lidar com a situação, equilibrar o emocional com uma atitude racional, com muito menos ajudar outras pessoas, que foi o caso que aconteceu com você, né? isso aí. E aí, nesse momento, eu falei assim: pô, o meu negócio efetivo é fazer o desenvolvimento das pessoas, é poder realmente trabalhar isso e fazer com que as pessoas sejam libertas de uma situação ruim. E aí depois eu comecei a levar isso para todos os campos da minha vida. Então hoje uma forma de comunicação que eu tenho muito é o seguinte: se eu te desse hoje 10 milhões, né, 20 milhões, sei lá, uma quantidade suficiente de dinheiro que você pudesse realmente fazer o que você quisesse e não dependesse mais do seu trabalho, você continuaria fazendo o que você faz hoje? Se você fala assim, não, eu não faria isso, não, eu pararia tudo e faria tudo diferente, tal. Cara, você tem alguma coisa que você tem que revisar na sua vida. Exatamente, porque a pessoa pode estar até satisfeita naquele momento, mas algo ali, no médio prazo, pro longo prazo, não vai dar muito certo. Isso aí, tem alguma coisa errada, É, né? Tem alguma coisa errada, porque assim, se você faz alguma coisa com prazer de fazer, né? Então, por exemplo, conversar contigo. É um negócio exatamente. que me dá prazer de fazer. As nossas conversas aqui às vezes E duram se deixar, horas. vai É, 1 hora é pouco. isso aí, isso me dá prazer de fazer. Né? Isso me dá prazer de estar conversando com você, de estar, né, no momento aqui compartilhando ideias, né? Então, Sim. a gente discute muito diversos projetos, né, diversas Planejamento situações. futuro, planejamento prático. É, Isso, então, isso dá prazer. Então, ou seja, se eu tivesse qualquer dinheiro do mundo, isso não seria uma coisa que eu deixaria de fazer. isso é bem interessante, essa comparação com o dinheiro, porque a pessoa
na maioria das vezes a pessoa fala assim: o que que você precisa? Ela fala: eu preciso de dinheiro. Mas na verdade ela não precisa do dinheiro, ela não quer o dinheiro. E parece novamente aquele papo de coach, né? Mas é porque a pessoa vê no dinheiro a solução de outros desejos. Isso Da aí. liberdade geográfica, às vezes a pessoa quer viajar, às vezes a pessoa quer proporcionar uma vida melhor para a família, para os pais ou para os filhos, mas na mente limitada da maioria das pessoas, e não limitada que eu tô me colocando acima, mas eu também já pensei muito nesse ponto. O dinheiro vai resolver, só que às vezes a gente começa a ver que o dinheiro não resolve. Por quê? Naquele momento que eu tô buscando uma satisfação, eu posso ter o dinheiro, mas eu não posso ter o prazer. O que que Uhum. adianta? Isso aí. E aí, quando que foi essa virada de chave pra você que você percebeu que mesmo você tendo o recurso, é, aquela ação sua era mais importante do que até o recurso? Então, isso aconteceu muito na época que minha filha estava internada. Mas foi exatamente no momento ou no dia que aconteceu ou teve um processo ali Não, de alguns dias também? isso aí foi um processo. Foi um processo. E aí eu acordava, dormia no hospital, né? Ficava lá no hospital. E o que que eu comecei a enxergar? Eu via pais e mães entrando na UTI neonatal. Muitos saíam com seus filhos já melhores, então era assim, era um fluxo de pessoas, né? Que umas entravam no tremendo desespero, como eu entrei, outras saíam felizes, mas muitas delas saíam totalmente frustradas que perderam seus filhos ali. E aí, naquele momento ali, eu tava meio que absorvendo essas pessoas ali, né? Tentando. Não, eu acho que nesse momento, tudo que você falar é pouco, né? Você não Sim, consegue atingir a pessoa ali no momento de tanta tristeza e tanto sofrimento. Mas imagina só, você sair de um momento desse e tá zerado financeiramente, tá, né? Tá além do abalo emocional, né? Você depois tem um problema financeiro complexo que você deixou sim, toda a sua energia ali. sim, E aí você não consegue nem sair, né? Botar a cara para fora. E aí, fazendo um paralelo com empresas, né? Quantas empresas às vezes morrem, né? E quando morre uma empresa, eu faço muito esse paralelo com a minha filha, né? Quando eu vejo que uma empresa às vezes tem um sonho ali de um empresário, tem alguma coisa ali que morre, né? Mingua ali, a pessoa acaba saindo desse negócio, né? Com uma dívida enorme, sim. frustrado. Com problemas às vezes familiares, fora os problemas burocráticos da empresa ali Isso com aí. contabilidade e tudo mais. Ele sai com uma carga enorme nas costas, né? Uma carga pesada daquilo ali e absurdo. Então, quando aconteceu comigo, né, foi um processo logo na sequência. E aí, quando eu comecei a enxergar isso para a minha vida, né, isso começou a mudar. Quando eu comecei a enxergar essa situação, isso foi quase aquele novelo de lã que você vai puxando e vai abrindo, né? E vai Sim, abrindo, abrindo, abrindo. Eu vi que tinha N possibilidades e que eu poderia realmente virar a chave em tudo na minha vida. Então, assim, eu tenho certeza que a partir desse momento eu virei um profissional melhor na empresa que eu trabalho, né? Eu virei um profissional melhor na questão de gestão de pessoas. Eu virei recentemente eu estava até falando com uma pessoa que foi meu estagiário, agora virou gerente, né, na empresa. E eu estava falando com ele o seguinte: nunca, porque quando nas empresas, né, a pessoa vai aumentando de cargo, ela vai ficando ignorante, né, ela vai perdendo muito da essência ali, né, o e-mail que você respondia e falava 5 linhas, né, obrigado, não sei o que, tal, você responde assim, ok, de nada, tá, a pessoa é, vai ficando seca. E eu falei com ele assim, nunca perde, né, que quem tá atrás ali de sendo um liderado seu é uma pessoa, cara. É uma pessoa que tem uma história, que tem uma família, que tem algumas coisas que às vezes vai se sujeitar à maneira como você vai tratar ela, porque ela não tem outra opção de emprego. E aí eu parei para pensar e falei assim, pô, então se eu conseguir ajudar as pessoas realmente, né, a não ter a dependência financeira do trabalho, que conseguir colocar o dinheiro para trabalhar para ela, né? E ela conseguir ter uma estrutura que permita as escolhas, né? E ela poder desenvolver o seu trabalho da melhor forma possível, podendo colocar o seu potencial sem pensar na grana, pensando só no que ela tem para oferecer.
Cara, será que a pessoa faria aquilo sempre? E aí eu comecei a puxar esse desafio dentro da empresa. Levantar uma bandeira, que era uma bandeira quase que única, né? De falar assim, as pessoas não podem estar atreladas a dinheiro. As pessoas têm que estar atreladas ao propósito, ao porquê e tal. E se não sabe qual que é o porquê, tem que estar todo dia levantando de manhã e falando assim, o que que me motivaria a levantar todos os dias e fazer aquilo para ser o melhor dia possível da minha vida? Curti essa frase. Para a pessoa que ainda tem dúvida sobre o propósito, ainda não entendeu, qual que é a sua receita, então, repetindo essa frase, para a pessoa descobrir o propósito manhã após manhã? O, o, eu acho que descobrir o propósito um trabalho mais de longo prazo, né? Mas eu acho que assim, se ela acordar todos os dias de manhã e falar assim, o que eu faço hoje ou o que eu vou fazer hoje vai me trazer a felicidade plena do que eu tô. Eu vou estar no local que eu quero estar, fazendo aquilo que eu gostaria de estar com as pessoas que eu quero estar. Se a resposta for não para algumas dessas perguntas, vale a pena refletir sobre a sua vida, sobre as questões que estão envolvidas ali. Se a resposta for sim para a maioria dessas perguntas, ou para duas, ou uma pergunta que seja, né? Tenta fazer as outras perguntas para chegar no que te motivaria a fazer aquilo melhor. É possível, né? Se você gosta de uma dessas situações, é possível fazer com que o meu ambiente de trabalho, ou com o que eu esteja fazendo hoje, que seja um negócio prazeroso e não por dinheiro? Se sim, faça. Sim. Legal, e até para a pessoa construir esse futuro, né? Porque às vezes, como você falou, tem muita gente que se sujeita. A realidade é essa, a pessoa às vezes vai se sujeitar a um trabalho, é a opção que existe naquele momento, mas para todas as pessoas, independente de idade, classe social, ela pode planejar o futuro dela. Pode. Nada vai impedir dela ter essa reflexão que você compartilhou e falar, opa, a minha realidade hoje é essa, mas daqui um ano eu posso dar um passo, daqui 5 anos eu posso dar mais passos até chegar em outra realidade, que a E pessoa vai construir. isso aí. E aí, Leandro, a pessoa tem que ser. Aí eu vou falar inteligência, mas não no sentido pejorativo, né? Sim, Inteligência emocional para olhar. Porque você às vezes não está satisfeito. Não está tá trabalhando num negócio que você está insatisfeito, não gosta, tal. Enfim, tem N motivos. O que que seria inteligente nesse caso, né? Às vezes você se sacrificar por um período, né? Daquele período ali e pegar uma parte do que você ganha e começar a fazer realmente foi o que você falou, fazer um planejamento para que você transforme aquilo ali numa oportunidade, né? Então, vou te dar um exemplo, né? Eu tive uma pessoa que trabalhava na minha equipe e ela claramente ela não se identificava com o trabalho que ela fazia, né? Ela não se identificava, não tinha aquele brilho no olhar, né? Aquela situação, tal. Mas quando ela vinha conversar comigo, né, ela conversava sobre investimento e aquilo brilhava os olhos, tal, não sei o quê. E eu virei para ela e falei assim: você não está feliz aqui, né? Você não está feliz aqui. Procura outra coisa. sim, Procura o que te faz feliz. Ah, não, mas eu preciso do dinheiro, tal, eu preciso manter. Eu fiz até uma brincadeira aqui durante a live, né? Que eu falei assim, pô, tem muita gente que fala assim, pensamento de abundância e tal. Mas não é só o pensamento de abundância, né? Como que esse pensamento de abundância vai transformar em alguma coisa, né? Não sim. adianta você ficar aqui pensando, Não falando, "Não, adianta só pensar, é, né? É aquela frase que eu não sei se eu falei nesse episódio ou em outro. Tem muita gente que fala, você tem que pensar fora da caixa. Pensa, pensa, inova. Só que tem muita gente que pensa muito e não age. isso aí." E aí tem uma frase do livro Os Segredos da Mente Milionária que fala o seguinte, né? Pensamento leva a sentimento, sentimento leva a ação, ação leva a resultado, né? Frase ótima, livro ótimo. E da onde, aí vem uma pergunta, né? Da onde vem os pensamentos? Então, assim, se você não está feliz com aquilo que você está fazendo, né? Se você não está satisfeito, muito provavelmente o resultado que você vai estar dando também não vai estar condizente com aquilo. Sim, E aí você tem que ser pragmático, né? O que que eu preciso fazer, né, para poder dar um outro passo,
né, para poder dar o passo. Então, às vezes, é criar uma metodologia de investimento. Às vezes, eu vou falar nem de investimento aqui, é juntar um dinheiro durante um período que possa te permanecer, dar esse salto e buscar a sua felicidade. O que não pode acontecer é você ficar infeliz por muito tempo. Né? Se você parar para pensar, a nossa vida aqui é uma jornada de mais ou menos 80, 90 anos. É, Se você passar muito tempo infeliz, ou triste, ou desanimado com a vida, qualquer que seja, você vai passar grande parte da sua vida, você vai jogar grande parte da sua decepcionado. vida lá fora. É. E é algo que a pessoa não vai recuperar, né? Não Porque tudo na recupera. vida a gente pensa, ah, não, eu mudo de emprego, eu vou mudar de bairro, vou tirar essas memórias. Só que, gente, a vida tá passando. Tá passando. E isso que é o mais impressionante. Quanto mais tempo a pessoa permanece sem tomar essa atitude, parece que mais difícil fica. Mais difícil Você fica. concorda com isso também? Concordo A plenamente. gente conversa com tantas pessoas que falam assim: eu tinha um sonho, eu tinha vontade de empreender, eu tinha vontade de lançar um curso, eu tinha vontade. Tinha. É sempre aquele tinha. Um dia eu tive essa vontade. Mas parece que a pessoa acostuma tanto com aquela realidade que ela se É isso frustra, aí. fica triste, às vezes frustra quem está ao redor dessa pessoa e acaba que o tempo passa e com certeza vai ser mais difícil depois. Exatamente. E tem uma situação que é interessante, né? Que a gente às vezes perde um pouco do domínio de algumas coisas que poderiam ser feitas enquanto você está no seu período de, vou falar assim, de laboral, né? Sim, Porque hoje, querendo ou não, a gente tem uma curva, né, de trabalho, né? Você tem uma parte que você é dependente, né, super dependente, você não consegue trabalhar por idade, enfim. Tem sim, uma parte que você ganha muito pouco, né? Então, é uma parte que você já entrou na fase produtiva, mas você ainda tem pouca experiência. sim, Então, você ganha muito pouco ali e dificilmente você vai dar o salto para a sua vida, né? E tem uma fase que é a fase de ótima, né? Que é uma fase que é curta. é. Que é a oportunidade, o momento, o ideal. Isso, que é o momento ali de você realmente tomar as decisões, né? Que você ainda tem energia, você já tem experiência, você já tem Já tem um recurso. recurso. Então, é o momento de você tomar a decisão. E esse momento de tomar a decisão, ele já tem uma decisão anterior, que é você procurar efetivamente começar da maneira correta, né? E procurar. Porque assim, na tentativa, volta lá o que a gente falou, né? Na Tentativa tentativa e e erro. erro, você vai perder tempo. Total. E esse tempo que você perde, né? Esse tempo que você perde, você não recupera. Você não Sim, recupera. E quanto mais tempo vai passando, mais você vai saindo dessa fase útil, né? De trabalho útil ali, né? Que sim, você tem energia, tem dinheiro, tem como dar voltas, né? E tem o ânimo de fazer as coisas diferentes. E você vai entrando numa outra fase, que é a fase que você já está mais cansado, que sim, mentalmente você já está mais cansado, fisicamente você já começa a ter limitação. E aí você começa a ter um saudosismo de uma coisa que você não viveu. sim. E que é péssimo porque a pessoa começa a gerar uma frustração. Isso E aí. quem vive muito ligado ao passado, infelizmente, a pessoa começa a viver. É muito falado até na área de psiquiatria e psicologia que viver muito passado é depressão. Isso aí. A pessoa começa a viver algo que ela idealizou, mas não cumpriu e às vezes não vai ser possível. Não pela capacidade, mas pelo saudosismo que você falou de sempre viver aquilo que poderia ter feito. E fora isso, Luciano, além desse período laboral, né, onde você falou muito bem da energia que a pessoa vai ter disponibilidade, se a gente for refinar um pouco mais, eu vejo que tem muito lado também da pessoa, a janela de oportunidade quando vem a ideia. Eu Uhum. não sei se você já passou por isso, mas Concordo. chegou um momento na minha vida que eu comecei a observar isso. Eu tô assim, eu comecei a pensar por que que às vezes eu tenho uma ideia, eu tenho uma proposta muito legal, eu tenho algo que eu posso colocar em prática, mas se eu passo um determinado tempo, essa ideia parece que vai esfriando. Aquela motivação, não é nem a ideia tá lá. E ela pode Uhum. durar 50, 70, 80 anos lá. Mas a motivação para colocar ela em prática, aquela janela de oportunidade, né, ela começa a diminuir. E chega uma hora que Exato. ela passa. Isso aí. Você já passou por esse momento dessa janela de oportunidade, conseguiu recuperar, Já, e ela esfria. ela esfria. Ela esfria. Eu vou te dar um exemplo aqui. Eu tive. A minha primeira formação foi de física, né? Eu sou físico de formação, base de formação.
E a física, ela tem um negócio muito interessante, né? Porque a maioria das pessoas tem medo de física. A maioria mesmo. É. Eu aposto que quem está escutando, ouvindo esse podcast ou assistindo já deve ter pensado, física? E tem um negócio interessante que a física, né? Quando você vai, por exemplo, eu não sou a personificação de um físico, né? Você olha pra mim, você vai, o físico, quando você fecha o olho e fala assim, pô, o físico, ele A pessoa não ia ver, não ia imaginar o Luciano, não iria né? me imaginar, né? Tipo assim, pô, eu sou completamente diferente do protótipo de um físico imaginário, né? Mas por quê? Isso são os vieses nossos, né? Tipo assim, você Sim. imagina um físico, cara, você vai imaginar um cara mais nerd, né? Tal, um estudioso, mas assim, eu não sou esse cara, né? Então as pessoas se assustam quando eu falo assim, pô, minha formação de base é física. E por que disso, né? Porque a gente às vezes tem a nossa mentalidade, né? Alguns padrões que a gente já vai se estabelecendo ao longo da vida, né? E esses padrões eles acabam é, fazendo o nosso arcabouço de ideias, né? Sim. E esse arcabouço de ideias, que aí eu vou entrar no tema aqui, quando eu fazia física, eu via que tinha uma questão que era muito complexa, né? Que era muito complexa, que era o seguinte: quando você vai fazer um cálculo, né, o cálculo ele é extremamente complexo do ponto de vista do passo a passo, né? Pô, posso te ensinar uma receita de bolo para calcular uma derivada, uma integral, né? Um termo técnico de matemática. Isso é complexo. Só que na minha cabeça, assim, meio coisa, eu enxergava aquilo ali não com uma complexidade, né? Então, assim, eu via igual quando, falando de vieses, né? Quando você fala assim, pô, 2 mais 2, você nem para pensar, é 4. Uhum. Se eu virar para você e falar assim, 24 vezes 25, você vai, não é uma conta complexa, mas você vai demorar um tempo para fazer, mas você vai Sim, fazer. para processar essa informação ali. Isso aí, para processar essa informação, mas você vai fazer. Né? Apesar de você recrutar uma outra parte do seu cérebro, ela é simples de fazer e você conseguiria fazer. E por que disso, né? Se eu te perguntar isso mais vezes, né? Daqui a pouco você fala isso com o pé nas costas, né? Sim. Sem coisa. E na época da física, eu pensei num produto. Eu pensei num produto mesmo, porque eu falei assim, pô, se eu tenho talvez a facilidade de entender o mecanismo da física, eu posso efetivamente dar aulas de física, né, simplificando esse processo para quem às vezes tem uma certa dificuldade. E não é uma dificuldade absurda, né? Às vezes é uma dificuldade simples. É só de pegar, porque assim, na receita de bolo. Né? Essa receita de bolo é só puxar essa receitinha ali e você consegue aplicar para quase tudo. Sim. E as pessoas às vezes colocam um mundo na cabeça, é igual o inglês, né? Língua estrangeira, né? Pô, o inglês é muito mais fácil do que o português, mas por que as pessoas não falam inglês? Porque elas colocam uma limitação muito grande. E aí, nessa época da física, eu pensei assim, pô, eu vou criar alguma coisa tal para ajudar as pessoas e criei um sistema. Chegou a criar? Criei um sisteminha, né, que ajudava no aprendizado do cálculo para estudantes e tal. E aí, o que eu fiz? Eu tive medo. Ou seja, essa janela de oportunidade ela surgiu em um determinado momento que você viu a necessidade. Isso E aí. a gente falando de processo de criação, assim, natural, tanto para um produto digital quanto para uma empresa. Você viu uma necessidade, atendeu com uma solução, ou um problema, né? Atendeu com a solução, chegou a criar, foi para a Criei. prática, e o medo parou nesse projeto. O medo parou. E o medo, assim, que eu não consegui passar essa barreira de colocar esse negócio para as pessoas. E aí, o que aconteceu? Eu me formei, né, tal, E saí. só uma dúvida, agora ficou, né? Medo de quê? O que foi o medo nesse momento da sua vida? Eu acredito que alguns anos atrás, uma realidade completamente diferente de hoje. Mas para quem está assistindo esse episódio, vai que a pessoa se identifica, né? Qual que foi o Uhum. medo na época? Eu fiquei com um medo muito grande do julgamento dos outros. E olha que era uma solução que você estava entregando na área de física e mesmo assim ainda Isso aí. naquele momento, né, o Luciano daquele momento com aquela mentalidade teve esse medo. E é natural, é Né? natural. Eu, Fez parte da sua experiência. foi, e eu fiquei. E foi isso mesmo, Leandro. Eu fiquei com medo do julgamento das pessoas. Fiquei com medo de. E assim, era uma solução que ia ajudar bastante gente.
era uma solução que, é assim, eu tenho até hoje isso lá, né, tal, e foi legal até aí, anos depois, né, eu fiz um mestrado e mostrei isso para um professor do mestrado, né, e aí ele sistematizou isso, tal, ele hoje utiliza, né, até legal que ele utiliza não o programa, né, que hoje já tem outros programas, tal, mas o racional daquilo ali ele utiliza no ensino dele, né, e cara, foi muito legal. E ele falou assim, pô, mas você teve medo de quê? Isso daqui ajuda as pessoas. Mas o medo de você se expor perante seus amigos, perante as pessoas que estão ali, né? Você fala assim, pô. E aí passou, né? Eu me A formei e janela tal. da oportunidade esfriou. Esfriou. Novamente, não foi lançado naquele momento, passou. Isso, e aí aquilo ali ficava na minha cabeça e tal, mas assim, eu já não tinha mais nem talvez o ânimo de voltar naquele, revisitar aquilo ali e trazer de volta, mas poderia ter sido um negócio que eu poderia ter ajudado muita gente, poderia ter colocado mais foco naquilo ali e criado realmente um produto diferenciado para aquilo ali que atenderia uma dor que eu acho que até hoje tem essa dor muito forte, né, da aprendizagem física, e passou. Olha só, eu vejo, anos atrás eu ouvi uma frase que fala assim que quem está fazendo sempre vai criticar. Aliás, quem está fazendo nunca vai criticar. Né? A Uhum. pessoa, o empresário que viu, que está vendo outro empresário começando do zero ali, que já passou por aquilo, a pessoa que lançou um produto e está vendo a outra pessoa começando do zero a lançar um produto, ele que já viveu aquilo nunca, ele ou ela nunca vai criticar, mas na maioria das vezes a crítica vai vir daquela pessoa que não está fazendo nada. Uhum. E às vezes só está esperando a oportunidade de criticar alguém, Isso aí. né? E acaba que muitas vezes a gente para exatamente por essa pessoa que às vezes não vai fazer nada, mas, e sinceramente, nem é muita gente que critica, às vezes está muito mais na mente da pessoa Isso do aí. que na realidade, Isso aí. Tá muito mais no que a gente pensa que vai vir a crítica do outro do que efetivamente na crítica em na si. crítica. E mesmo se criticar, né? O que que vai mudar? Falar, o pessoal sempre fala, reclamar sempre vai reclamar. Agora, é só a pessoa ter a sabedoria de gerar valor, como a gente já falou aqui, com aquele produto. Pode ser que a primeira versão não seja a melhor, mas é melhor ela dar um primeiro passo com uma versão imperfeita e ser aperfeiçoado do que simplesmente não executar. Isso aí, isso aí. E eu vou te dar até um exemplo, tá, Leandro? Na mentoria do Coach do Milhão, quando eu criei quando eu fiz a primeira turma que saiu do digital e foi que saiu do individual e foi pro digital, é legal que quando eu fiz a primeira turma, né, eu não tinha muita expectativa de venda. Não tinha mesmo, assim, e nem essa turma agora que a gente fez agora, eu tinha muita expectativa de venda, por quê? Eu queria mais era é, ter a consciência e ter a noção de que o produto me agradasse, né? Me agradasse porque eu vou evoluir nesse produto com o tempo, porque ali não é só um produto, é uma história de vida ali. E mesmo com o primeiro lançamento, que foi uma bosta, assim, foi horroroso, né? Sem método, sem nada, tal, foi mais no conhecimento e tal. E é diferente, né? O produto digital, ele é diferente de um produto de você estar ali num serviço físico, né? Você está numa Total. conversa. Então é diferente isso. E mesmo assim, né, eu tive o entrave de colocar para fora, mas quando eu coloquei, ainda tiveram pessoas que compraram a ideia, né? E eu tinha muito medo da crítica ainda, né? Que tava aquele negócio lá enraizado e tal. E pelo contrário, tiveram pessoas que compraram a ideia que falaram assim, pô, gostei do coisa e tal, era muito mais amador tal, mas assim, o conteúdo era de valor, né? E aí a gente começa a perceber isso, que às vezes você tem que se preocupar menos com os outros e mais com você, né? E quando você começa a olhar mais para dentro do que para fora, o que as pessoas enxergam para fora é aquilo que você está emanando de dentro. Total. E o contrário já não é verdadeiro. Se você absorve muita coisa de fora, às vezes você mata o que está dentro de você Vai e contaminar, né? vai Vai contaminar. Isso contaminar. aí. Exatamente. E quando a gente fala sobre gerar conteúdo, tem muita gente que fala assim: não, mas eu não conheço o suficiente desse mercado.
E uma vez eu ouvi uma analogia que é assim perfeita, são sobre degraus ou páginas de livros, também existe uma analogia que não dá, não, a gente não pode comparar o que a gente está vivendo hoje, o capítulo que a gente está vivendo hoje, com o capítulo de outra pessoa. Por Uhum. exemplo, o seu período de experiência, você já passou por momentos de medo, de dúvida, mas às vezes a pessoa que está ali querendo dar o primeiro passo, ela está se comparando com alguém que já está gigante, aquele player do mercado que está gigante no mercado. Mas esse depoimento seu é o que às vezes dá o ânimo para a pessoa falar: opa, eu tô aqui no para dar o primeiro passo e alguém já passou por isso também. É ser humano, né? Como eu. Isso aí. Não, foi interessante, antes da gente entrar aqui no podcast, a gente estava conversando sobre diversas coisas do marketing digital, né? E o Leandro falou um negócio para mim que eu não tinha essa noção, mas depois ele falou, fez muito sentido, né? Que é quando você. Uma das questões do tráfego digital, né, do tráfego, né? Que é, às vezes você tem que começar com pouco mesmo, né? E ir aumentando isso gradativamente, porque o algoritmo vai. Assim, se me corrija se eu estiver Não, falando é isso besteira, aí tá? mesmo. Tô repetindo aqui o que eu acabei de aprender. Então, assim, o algoritmo ele vai entendendo ali e tal, ele vai te colocando no outro patamar. Então, quando a pessoa se compara com né, o bastidor dela com o palco de outra pessoa, cara, é muito difícil, porque você tem uma síndrome de inferioridade gigantesca. Total. Gigantesca. E, na verdade, se você se comparar realmente bastidor com bastidor, né, que foi o que a gente estava conversando, Sim. tá todo mundo vivendo a mesma coisa ali. Não, e até o que a gente está compartilhando, né? Se a gente for ver aqui, a gente está indo para 1h20 de conversa falando sobre bastidores, Uhum, falando sobre o que foi difícil, o que deu errado. Porque para a pessoa tomar uma decisão de sair da caixa, ela não vai sair da caixa vendo só o sucesso do outro, o que você falou muito bem, o palco do outro. uhum. Né? A pessoa tá ali, tá perfeito, é uma equipe envolvida em um lançamento, às vezes, em uma empresa com vários colaboradores. Não adianta a gente comparar o nosso primeiro passo com o sucesso de uma pessoa. E quando a gente expõe aqui os bastidores, a gente começa a falar, opa, aqui, preocupa não, eu também passei por isso. Eu sei o que que você tá vivendo aí. Segue em frente, permanece aí que uma hora vai virar essa chave aí, Isso aí. não é? Isso aí, isso aí. E é interessante que nas conversas aqui com o Leandro, né? Eu tô vendo o seguinte, eu poderia ter economizado muito tempo da minha vida se eu tivesse começado certo. Independente do campo, né? Por exemplo, nos Sim, investimentos. Nos investimentos eu comecei batendo cabeça ali, né? Então, pô, perdi muito dinheiro. Depois aprendi a ganhar. No marketing digital, né? Eu comecei o quê? Batendo cabeça. Apesar de tá inserido, né, com pessoas que no tinham no ambiente. ambiente ali, eu não participava da outra parte. Então, assim, nem participava, né? Eu não me interessava muito por isso. Meu negócio era escrever ali, ganhava um dinheiro bom pelos meus textos e achava que isso estava bom. Só que eu não parei para pensar que era o seguinte, né? Na hora que eu lancei o meu produto, talvez eu pudesse ter economizado tempo, muito tempo, poderia ter economizado dinheiro, muito dinheiro, se eu começasse da maneira certa e olhando não para o palco dos outros, né? Mas para os bastidores, efetivamente, o bastidor certo. Então, o Saia da Caixa, né? Quando eu vi a proposta do Leandro e tal, eu vi que esse bastidor, ele é importante. É importante cada degrauzinho desse, né? De começar pequeno, ir Exatamente. escalando, ir fazendo a coisa acontecer e tal. Porque aí, se aquele produto ali é um negócio que você acredita e traz valor para alguém, né? É muito mais do que um preço, é um valor que traz aquilo para alguém ali. Com certeza, em algum momento, aquilo ali vai explodir, é questão de tempo. Exatamente. Não. E é uma analogia ótima, né? Esses degraus, literalmente, é o que a pessoa vai construindo para alcançar esse palco. Que aí lá Uhum. na frente, isso que ela tá vendo hoje de outra pessoa, pode ser o que ela vai viver, Uhum. porque ela construiu. Por exemplo, um exemplo que a gente estava conversando aqui que eu achei interessante, né? Você falou que uma estrutura, né, era mais ou menos 7 dias você conseguia montar uma estrutura legal rodando, né? Pô, se você consegue colocar uma estrutura, né, para
não fazer um lançamento na proporção do seu devido lançamento. Pô, se você consegue fazer isso em 7 dias da maneira certa, Eu vou até trazer um pouco dos bastidores de como que a gente chega nesse número de 7 dias, né? que essa era a minha pergunta Porque também, né? é Queria, mesmo é, sobre os 7 dias. sobre os 7 dias. A gente conversando aqui um pouco antes de iniciar o podcast, eu comentei em uma outra gravação, e o Luciano estava próximo aqui, que hoje no Saia da Caixa a gente entrega uma solução para a pessoa apresentar para o público correto o conteúdo dela, que não basta ter um bom conteúdo se ela não alcançar o público correto. Mas esses 7 dias que a gente apresenta no curso, né, no Saia da Caixa, nesse treinamento, eu não absorvi ele em 7 dias. Então ele foi adquirido ao longo de um ano e meio para dois, aperfeiçoando, para hoje a gente conseguir compartilhar em 7 dias. Isso tem tudo a ver com o que você está falando, porque lá no início, quando eu abria um painel do MetaEds, eu não fazia a menor ideia daquele tanto de informação. E é a realidade da maioria das pessoas que vivem hoje esse momento, que produzem bons conteúdos, têm vídeos excelentes, às vezes já tem uma qualidade técnica de câmera, de celular com uma qualidade, o áudio, só que ela não consegue ir lá e apresentar para a pessoa certa. Uhum. E aí ela encontra vários anúncios na internet falando o quê? Eu vou te ensinar, vou resolver e tal, mas às vezes só tem a teoria. Não tem aquela pessoa que vai passar o passo a passo para a pessoa economizar às vezes um ano e resolver isso que demoraria um ano e meio e 7 dias. Leandro, isso para mim é até uma conta aqui que eu faço, né? Se você tem a oportunidade de encurtar um caminho, né? Encurta. Sim, Encurta, porque o longo prazo, ele premia quem consegue iniciar antes e fazer isso acontecer de uma maneira mais rápida, né? Que é eu estava avaliando uma questão nossa, né, internamente aqui no time do Coach do Milhão, e eu vi o seguinte, né? O investimento, né, o tempo, o dispêndio de dinheiro que você faz para você romper uma inércia que você não sabe, é um tempo e um dinheiro muito alto em relação a você romper uma inércia com alguém do seu lado que saiba. totalmente. Porque a inércia já vai demandar tempo e esforço para você fazer Sim. isso. Se você demorar demais a tracionar naquele momento ali, cara, você pode patinar muito, muito mais tempo e aí vai naquele negócio que a gente falou, né? Às vezes um negócio muito bom morre porque você demorou a tracionar aquele negócio. Total. E isso que você está falando, eu vivi na prática também por dois motivos. Ambiente, eu demorei, eu acredito, né? E é legal quando a gente começa a entender os nossos erros, aquilo que a gente poderia ter feito de diferente, porque a gente começa a abrir a nossa mente para o futuro. Então, o que eu já percebi que eu poderia ter feito melhor, eu não vou cometer esse erro de novo. E entre esses dois erros do que eu vi do meu passado, que eu poderia ter feito diferente e ter feito melhor, o primeiro, o ambiente. Mudar o ambiente, as pessoas que estão ao meu redor, não é deixar ninguém de lado, mas é começar a focar. O que que eu quero para minha vida? É Uhum. isso. E segundo, encurtar esse caminho. Isso que você falou faz todo sentido. Por quê? Tem coisa que não faz sentido a gente perder um mês batendo cabeça para algo que se a gente tiver uma pessoa do lado, a gente resolve às vezes real em um dia. Uhum. Porque a pessoa já tem aquela experiência, uma experiência de 10 anos, a sua experiência de investimento nem vai se comparar, às vezes, a uma decisão que eu vou começar a pesquisar ali no Google, no YouTube, todo um caminho que eu ainda posso errar. Mas se eu sentar e falar assim, Luciano, me ajuda com isso. Como que funciona essa prática aqui? Ou às vezes você já tem até um vídeo pronto, gravado, ensinando esse método que foi validado e já funciona. Isso aí. Economiza muito tempo e Muito tempo. energia e dinheiro. Muito tempo. E as pessoas não fazem essa conta, cara. Não fazem. Não fazem. Não fazem. Eu por exemplo, assistindo o Saia da Caixa, né? Eu vi algumas coisas que são interessantes, assim, né? E até participando aqui tava escutando, né, a gravação anterior. Que aí eu fui me conectando com algumas das situações que eu vivi e que eu poderia não ter vivido. Eu poderia ter. Porque eu encontrei uma vez uma pessoa, né, que ele falou assim: não, a pessoa inteligente, ela vai encontrar o melhor caminho. Né? Aham. Ela vai encontrar o melhor caminho. O sábio, ele vai encontrar alguém que encontrou o melhor caminho e vai encurtar esse caminho. Então, assim, Faz todo sentido.
Se o caminho já é conhecido, alguém já passou por ali e está disposto a te passar esse caminho, por que você vai bater cabeça, né? E assim, não desmerecendo ninguém, né? Mas assim, o caminho na hora que você bate a cabeça é mais árduo mesmo. Você vai sair É, arranhado, você vai sair machucado e tal. vai ser dolorido, vai ser difícil. Tem dia que vai pensar em desistir, Isso aí. porque às vezes tá sozinho. Quando a pessoa tá ali batendo cabeça, provavelmente, se você tá cansado em alguma jornada de empreender, de criar um produto, de criar alguma solução, é porque tá faltando alguém do seu lado. Isso foi outro ponto que custei a entender. Mas no dia que eu entendi, eu falei, gente, eu não vou resolver tudo sozinho. Eu posso ter uma solução excelente aqui. Mas se eu achar que só eu resolvo ela, né, que eu não vou precisar de nenhum auxílio ali ao longo da jornada, eu vou demorar mais tempo. Uhum. Isso aí, isso aí. E hoje a gente estava até falando, né, sobre. Eu estava hoje num advogado, né, que foi interessante até para questões jurídicas mesmo, de empresa e Sim, tal. E ele deu várias, não dicas, né, mas vários pontos jurídicos que eu não fazia nem ideia, cara. E provavelmente seria mais uma situação que eu bateria a cabeça lá na frente. sim. Pô, que Que é seria talvez até mais pesado lá na mais frente, né, por pesado. ser em um nível jurídico, Isso aí, né, porque é proporcional ao tempo que aquilo é construído. isso aí. E você tem as pessoas têm a mania, né, de simplificar as coisas antes delas acontecerem, né? Então, por exemplo, eu acreditava, e aí talvez seja um viés meu mesmo, né? Que toda essa parte contratual, jurídica, tal, seria um negócio que é uma receita de bolo que eu encontraria, tal, e faria sentido ali, né? Tal, já tem mais ou menos pronto. E não, É aquele famoso, a frase que a gente ouve muito, é um contrato padrão. isso aí, um É um contrato. contrato padrão, que na verdade, quando a gente só descobre que não foi bom o padrão quando a gente precisa de usar ele na prática. Quando dá ruim. Quando dá ruim. É. Porque a parte jurídica é essa, a gente constrói tudo, né? E olha que eu nem sou da área jurídica, mas é o que eu ouço dos advogados que são referência aí. A gente constrói tudo para nunca ter que usar, mas se precisar, tá Uhum. bem amarrado ali. Isso aí. E aí hoje, aí na hora que eu tava com eles lá, né, e ouvindo aqui a gravação anterior que você tava gravando, eu falei assim, pô, como que eu perdi tempo? Como que eu perdi tempo e um monte de coisa? E que bom que eu procurei agora um auxílio jurídico para uma outra parte que talvez eu perderia mais tempo ainda lá na frente. Então, Exatamente. assim, errar faz parte do jogo, né? Sim. O mais interessante é que você aprenda com esses erros e não cometa mais novamente. Então, assim, eu acredito muito nisso, né? Se você tem uma ideia, né? Se você tem uma vontade de fazer alguma coisa, se você tem um negócio ali que te move para fazer aquilo ali, e você fala assim, pô, e se desse certo, né? E, cara, faz, Vai pra cima, é vai isso para aí. cima. E procura alguém que já fez ou que já passou por isso e que tenha não a capacidade técnica, né? Mas que tenha a capacidade de te mostrar o caminho para chegar lá, porque vai te encurtar tempo. Totalmente. Eu tenho uma situação na família, né? Que é muito engraçado isso até. É engraçado não pelo fato em si, mas é tipo meio que frustrante para mim como coach e mentor. Eu tenho uma pessoa na família que ela tem um viés empreendedor muito forte, né? Então a pessoa gosta de empreender, tal, não sei o quê, mas não sabe. É mesmo. Não sabe. Engraçado, primeira vez é assim, não entra, nem conheço quem é a pessoa, mas é até engraçado. Eu nunca conheci uma história que a pessoa gosta de empreender, mas ela não sabe. Ela sabe, ou ele sabe que não sabe? Não, então, esse é o problema. Ele não sabe que não sabe. Então, Entendi. assim, Ele permanece. ele permanece. Então, é aquela questão assim, a mentalidade dele, né? Não a Aham. mentalidade, né? A cabeça dele foi forjada para empreender. Sim. Só que como ele não sabe o caminho para empreender, ele está na fase de tentativa e erro, bateção de cabeça. Essa fase de tentativa e erro, bateção de cabeça vai minguando a pessoa. E aí ele começou a entrar num outro viés, que é o viés de Negacionismo de falar, negacionismo, não é pra mim, não é para mim, só dá tal. errado comigo. Exatamente isso. É, Você está falando as palavras assim. aham. É porque, por exemplo, se não é na parte lógica, a pessoa leva pro emocional.
Isso Se a aí. pessoa não leva no racional de falar o que que eu tô errando, que eu vou corrigir, aí a pessoa vai encontrar qualquer outra desculpa emocional e espiritual também. Isso aí. Aí ele veio me perguntar, né? Ele falou assim, pô, o que que você acha? Eu falei assim, cara, eu acho que você deveria procurar alguém que empreende ou que já empreendeu, né? Porque hoje ele já está numa certa idade que nem passar para um CLT ele vai ser feliz mais, né? Porque Sim, nunca trabalhou, né, com carteira assinada ou com coisa assim, mas ele vai ficar num ostracismo ali que ele não vai sair. Ele vai ficar nesse limbo ali que ele vai ficar a vida inteira ali vendendo o almoço para comprar a janta, tal. E aí o que que eu falei com ele? Cara, dá um passo atrás, né? Não tô falando para você ir para uma empresa ou trabalhar de uhum. carteira assinada, nada disso não, porque até teu sonho eu acho até louvável, né? O cara tá. Mas assim, se Tá você persistindo no que ele acredita, só que às vezes não da maneira da maneira correta. correta, né? Eu falei assim, cara, cola com alguém que já passou por isso, encurta o caminho ou até propõe trabalhar de graça para essa pessoa, para qualquer que seja a pessoa, né? E segue, aprende como essa outra pessoa faz ou já fez, porque aí você vai conseguir pelo menos, né, ter uma visão de que é possível, é palpável, se ele conseguiu, você também pode conseguir. Só que o como ele fez talvez ele vá te dar um ensinamento que é muito mais valioso do que você só tá ali. Totalmente. E aí você vai aprender. É igual o financeiro, né? Vamos voltar com o financeiro. Cara, quer ganhar dinheiro de verdade mesmo? Anda com quem ganha dinheiro de Ganha dinheiro verdade, de verdade. É, e né? até no nível, né? Por exemplo, a pessoa quer fazer 1 milhão de faturamento ali no ano, vamos supor. Não adianta ela andar com quem tá faturando 100 mil. Isso A aí. gente ouve isso em alguns vídeos, nos podcasts aí, mas é prática. Uhum. É prática. Se a pessoa ela quer buscar algo, não adianta ela ficar ouvindo uma pessoa que às vezes não alcançou aquilo que ela tá buscando. Isso aí. Exatamente isso, né? Isso que você falou tá muito ligado a se qualificar, né? Só que também tem o lado da humildade da pessoa falar, olha, eu não entendo. Não entendi, tá difícil, eu não sei, às vezes é uma limitação que eu tenho de cultura, de criação, tá difícil aqui, mas aqui. Como que eu vou resolver essa situação? Vou tomar uma atitude, no sentido de humildade, até às vezes se dispor a trabalhar com outra pessoa, Uhum. abrindo o jogo, né? Às vezes nem precisa da pessoa falar assim, ah, não, eu vou ir ali pegar uma informação. Não, não é isso. É falar, abrir o jogo. Olha, eu quero ter mais experiência. Você me ajuda? Isso Tem aí. muita gente disponível aí para ajudar. Isso aí, eu concordo plenamente. Eu concordo plenamente. E na hora que você se coloca num, né, vou até fazer uma outra analogia aqui, que eu acho que a analogia é bom que te faz pensar, né? Pega rápido também, né? É, Na prática. por que que o rio corre para o mar? Né? Pô, é porque o mar está um nível abaixo do rio. Então ele consegue absorver aquilo ali. Então todos os caminhos, né, de um rio, ele vai levar para o mar. E aí o mar é aquela imensidão, né, aquele grande oceano ali que recebe todos esses deságues, né, das cachoeiras e tal. Vai correr o rio sempre corre para o mar, porque ele está um nível abaixo. Então, assim, se você quer ganhar conhecimento, se coloca no nível abaixo daquele negócio que você quer adquirir conhecimento, né? Boa. Eu falo aqui, cara, abertamente, né? Eu sou um analfabeto para essas questões de digitais, né? Pô, meu negócio é copy e tal, mas o resto, eu ouço falar, mas eu não tenho essa habilidade técnica. E aí eu te procuro, olha, Leandro, Exatamente. né? Mas isso que eu vejo como a maturidade do empreendedor, do empresário. Porque a pessoa, quando alcança essa maturidade, eu te falo que os últimos anos da minha vida foi tentando fazer tudo e não testando. Eu sabia, tinha um produto ali, mas às vezes eu me distraía fazendo coisas que não era para eu fazer. E aí aquela distração consumia tempo, consumia dinheiro, consumia a energia, a vibração que a gente falou lá no início, que eu tô aqui, ligado em um processo. Se eu saio dessa rotina e vou para outra, eu tenho que desligar minha mente, virar uma chave aqui e focar em outro ponto. Então, se a pessoa começa a ter essa maturidade que pessoas vão levar ela para o próximo nível, né? Não é mais sobre um treinamento, sobre um curso que a Isso pessoa aí, comprou, mas é sobre toda a sabedoria, todo o conhecimento que uma pessoa adquiriu e ela está disposta a passar isso para aí. economizar muito tempo, dinheiro e principalmente energia, né?
Exato, exato. E aí tem uma frase que é interessante, né? Se você acha que o conhecimento é caro, imagina o tamanho da ignorância. Essa frase é ótima. Essa E, frase é e ótima. Porque na prática é isso. A pessoa, por exemplo, você falou agora sobre o meio jurídico. A gente chega em um nível que a gente não arrisca mais pegar um contrato padrão e falar, vou fazer isso aqui, vou pesquisar no Google. Como proteger minha empresa e todo o meu capital que está ali. Eu não vou fazer isso. É muito melhor eu contratar um profissional da área que entenda especificamente dessa área e ele vai poder assessorar e eu vou ter essa, pelo menos uma garantia a mais da experiência que eu não vou precisar pagar o preço da ignorância. isso aí, Isso faz todo sentido. isso aí. E finalizando, né, mais um podcast aqui do Saia da Caixa e olha que a previsão era 1 hora de podcast. 1 hora e 44 aqui de podcast, mas um assunto muito bom e eu tenho certeza, Luciano, que a gente ainda vai vir bater um papo sobre muitos assuntos aí. Com É a certeza. primeira participação sua aqui no Saia da Caixa, mas eu já tive o prazer de bater esse papo com você aqui em outros podcasts, mas já fica o convite aí para a gente definir alguns temas, né? Hoje a gente falou sobre alguns pontos amplos aqui, mas basicamente a gente falou sobre bastidores, né? Com Uma certeza. frase que me marcou aqui é que essas escadas, né, que muitas pessoas comparam o seu bastidor com o palco do outro. Mas são esses degraus que a gente vai construindo, que vai construir o seu palco para você viver o seu sucesso. Então, não foca só no palco da outra pessoa, não. Começa a tornar isso uma motivação para você construir degrau a degrau o que você vai alcançar em breve. Quer deixar algum ponto aí que chamou sua atenção nessa conversa? Pô, sair daqui com a... Eu sempre saio daqui com É a mente impactante, explodindo. a mente parece que. E a gente conversando aqui, né? Eu pensei nessa frase e agora que você falou sobre mente, fica mais uma frase enquanto você pensa aí no ponto também que de tudo que a gente falou, né? Albert Einstein ele falou que uma mente que se abre ao novo, ela nunca mais volta para o tamanho original. Uhum. Uma mente que se expande, né? Ela nunca mais volta para o tamanho original. Então, isso que a gente faz, a gente tem a oportunidade de conversar aqui pessoalmente. Mas você que está em casa, você tem a oportunidade, assim como a gente, de acessar várias pessoas. E isso que é legal no digital. Cada podcast que a gente ouve, cada conteúdo que a gente compartilha também, a gente está liberando um pouco da nossa experiência, do nosso conhecimento. Mas você que está em casa, você pode acessar diversas pessoas através desse conteúdo e mudar uma realidade de vida, uma mentalidade, através desse dia a dia nosso, né, de gerar conteúdo. E para você, marcou alguma parte principal desse podcast? Pô, pra mim marcou muito, cara. Marcou muito mesmo. E são vários insights que a gente vai tendo que eu acho que é importante a gente ter um direcionador, né? E talvez o que tenha mais me impactado nesse bate-papo aqui, que a gente vai batendo papo e vai refletindo da nossa vida, né? Da nossa história e tal. E talvez uma das coisas que mais tenha me chamado a atenção é o seguinte: não paga o preço da ignorância. Não pague esse preço, que esse preço é alto, né? Se você tem um sonho, se você tem alguma coisa que você enxerga que vai te trazer sucesso lá na frente, né? Vai atrás de quem já passou por aquilo ali, absorve aquele conhecimento, traz isso para você, encurta o caminho, né? Porque aí você não morre esse sonho com você, você realmente coloca um sonho para fora e viver do nosso sonho, viver do que a gente acredita, viver do nosso propósito, né? Do que faz a gente levantar todos os dias e acordar e trabalhar feliz. Isso motiva a gente a continuar cada vez mais e seguindo cada vez mais. Então, assim, se você tem um sonho, se você tem uma vontade, não deixe isso morrer, né? Procura quem já passou por isso, procura os treinamentos que são pertinentes para isso, para colocar isso em prática e vai à luta, porque é questão de não, é uma questão mais temporal, né? Não é mais quando, se vai dar certo, é quando vai dar certo. E aí vai depender do seu foco, da sua disciplina, da sua constância. É isso aí. Fica a dica então para você. E esse conteúdo que você assistiu aqui na íntegra, você também encontra lá no nosso Instagram os melhores momentos em cortes para você compartilhar. @saiadacaixa.br. E lembrando também que você pode assistir esse e outros episódios no saiadacaixa.com. Basta acessar esse link, saiadacaixa.com, e ter acesso a todos os episódios
do podcast Saia da Caixa. E Luciano, novamente, né, @coachdomilhão oficial. Você vai conseguir acessar vários conteúdos pelo Instagram, inclusive os links, né, para conhecer a sua mentoria. Isso que aí. você já contou um pouquinho aqui sobre essa mentoria, mas lá no canal do Luciano, você vai conseguir entender melhor em vídeos, nos trechos de conteúdo que ele compartilha no Instagram, mas principalmente no link da bio lá, que a pessoa pode acessar mais informações, correto? Isso aí, Leandro. E já fica o convite aqui, né? Não só para o Saia da Caixa, mas para o Coach do Milhão também, nas próximas turmas, né? Para vocês ficarem antenados aí que tanto o Saia da Caixa quanto o Coach do Milhão, né? São propostas que se complementam muito, né? Da parte do Leandro do empreendedorismo e da minha parte de a questão da gestão financeira, né? De como fazer isso acontecer. Então, é importante, se você tem esse sonho mesmo de fazer a coisa acontecer, procura os caminhos certos e faz acontecer que vai dar certo. É isso aí, já fica a dica, como o Luciano falou, né? Não basta só você empreender e você não saber cuidar bem das suas finanças, né? Então, se você já empreende, está querendo entender ali qual que é a melhor opção de investimento para o futuro, você precisa de conhecer a mentoria do Coach do Milhão. E agora, se você não sabe nem por onde começar a investir, em breve vai sair muito conteúdo bom, que a gente já tá batendo um papo aqui. Eu fiquei impressionado com o conteúdo que está sendo preparado. Coach do Milhão, e ó, 2024, então, Promete. promete muito. Saia da Caixa e Coach do Milhão. Luciano, Leandro, obrigado, viu, Foi pela muito bom. participação. Valeu. Muito bom, e eu acho que foi um bate-papo, eu acho que talvez tenha sido o bate-papo mais escancarado de bastidor que eu já tenha visto. É mesmo? Que a gente falou tanto dos erros, né, dos acertos e tal, que espero que isso motive as pessoas a realmente sair da caixa e fazer a coisa acontecer, porque a vida é uma jornada muito curta para a gente ficar perdendo tempo em coisas que a gente não acredita e não gosta, né? É isso aí, ficar perdendo tempo com a opinião de outras pessoas, com medo de julgamento. E isso que o Luciano falou no final, né? A gente continua o podcast. A gente despede e continua o podcast. Mas isso que o Luciano falou faz parte exatamente do propósito do Saia da Caixa. É a gente poder falar dos nossos erros, das nossas experiências, dos nossos desafios e como que a gente conseguiu aquela sacada ali de falar, opa, essa oportunidade saiu do meio de um desafio. Mas que isso tudo sirva para te inspirar, para te capacitar no sentido de falar assim, opa, isso aqui, se eles conseguiram transicionar ou mudar essa direção, eu também consigo e eu acredito em você, né? Eu tenho certeza que é aquilo que a gente falou, quem está fazendo nunca vai julgar, nunca vai criticar. Eu acredito que é muito mais fácil a gente acreditar no seu projeto, às vezes até do que você ainda não está acreditando tanto. Então, vai para cima e a gente está aqui também para colaborar, tanto no Saia da Caixa quanto no Coach do Milhão. Isso aí, Luciano. Valeu novamente. Um grande abraço, Muito Leandro. obrigado. Um abraço. E para você também, até o próximo episódio do Saia da Caixa Podcast.